Histórias de crimes reais já cobriram sua boa parte de casos estranhos e inexplicáveis. Um hambúrguer do Wendy's ajudou a solucionar um caso de desaparecimento. Culto aterrorizante foi apontado como responsável pelo sumiço de um universitário. Uma calça de yoga fez uma mulher perder a vida. Aqui estão 5 das histórias de crimes reais mais estranhas já contadas. Os rios tranquilos da Carolina do Norte não são um lugar onde você esperaria que um caso assustador de crime real acontecesse. Mas para Irina Yarmolenko foi exatamente assim. Um jovem casal andava de jet ski no rio Catawba quando levou o maior susto de suas vidas. Ao passarem por um barranco, notaram algo estranho à beira do rio. No início, eles acharam que era só um monte de roupas ou um animal dormindo. Porém, ao se aproximarem, notaram que não era um animal. Era um corpo humano, e eles acabaram de entrar em uma cena de crime. Irina Yarmolenko era conhecida por seus amigos e parentes como Ira, e eles a descreviam como alguém que sempre teve um espírito alegre e que achava fácil fazer novos amigos, não importava onde fosse. Ela nasceu na Ucrânia, mas nos anos 90 sua família fugiu para os Estados Unidos e se estabeleceu na Carolina do Norte. Seus pais conseguiram encontrar trabalho em Greensboro e acharam uma casa em Chapel Hill, onde puderam viver em paz e criar seus filhos. Em 2008, Ira estudava na Universidade da Carolina do Norte em Charlotte, após se formar na Chapel Hill High School em 2006. Em maio daquele ano, ela decidiu terminar o semestre antes de planejar a transferência para o campus da universidade em Chapel Hill, onde queria cursar saúde pública. Ira era conhecida por sua dedicação aos estudos e tinha como hobbies jogar tênis e tocar piano. Ela adorava viajar pelo país para aprender sobre diferentes culturas e era membro do clube russo da faculdade, o que a ajudava a lembrar de suas raízes. Ela integrava a equipe do jornal da faculdade como fotógrafa e, às vezes, escrevia artigos. Um dos principais objetivos dela na vida era ajudar outras pessoas, uma característica que também era refletida em seu irmão, que já foi citado dizendo, abre aspas, não havia nada de ruim nela, ela era incrível. Ela era claramente uma pessoa determinada, que tinha grandes planos para o futuro e, graças à sua natureza, parecia que estava no caminho do sucesso. Mas a história de Ira logo seria trágica. Quando ela foi privada desse futuro de forma cruel, quando alguém tirou sua vida. Pouco depois da 1 da tarde. Na segunda-feira, 5 de maio de 2008, Dennis Loveless e Brenda Pierce tiveram um grande susto enquanto andavam de jet ski no rio Catawba, na Carolina do Norte. No passeio, eles viram algo estranho na margem do rio e foram investigar. Mas, ao se aproximarem, ficaram horrorizados ao ver o corpo de uma mulher à beira do rio. Eles sabiam que precisavam avisar as autoridades, então Brenda foi de jet ski até uma loja de iscas próxima para ligar para o 91. Ao mesmo tempo, Dennis lembrou-se de ter visto alguém trabalhando em um canteiro de obras próximo e correu até lá para pedir que também entrassem em contato com a polícia. Durante a ligação para o 91, Brenda afirmou, abre aspas, tem um carro que saiu do barranco e um corpo está deitado lá. Não sei se essa pessoa está viva. Os policiais foram enviados imediatamente à margem do rio. Quando as autoridades chegaram, infelizmente confirmaram que o corpo encontrado era de Irina. E ela foi encontrada ao lado do seu carro, um Saturn, que aparentemente saiu da estrada e bateu em um toco escondido na vegetação densa, a uma curta distância da água. O que chamou a atenção foi que as 2 portas do lado do motorista estavam abertas, mas os airbags não acionaram na colisão com o toco. Curiosamente, as chaves do carro de Irina estavam no banco traseiro, ao lado do motorista. O motor estava desligado e, o mais estranho, o carro em ponto morto. Quase todos os detalhes dessa cena não faziam sentido. Se Irina tivesse morrido ao bater no toco, não teria conseguido colocar o carro em ponto morto, desligar o motor, tirar as chaves e abrir a porta de trás antes de deixá-las cair. Após um impacto desses, seria quase impossível. Algo não parecia certo na cena. Perto dali, Irina foi achada deitada no chão, com os pés próximos à água e segurando uma videira em uma mão.
Também foi observado que o cabelo dela e as roupas que ela usava estavam encharcados. Enquanto investigavam o ocorrido, os investigadores inicialmente supuseram que ela dirigiu até o rio, saiu do carro e tirou a própria vida. Mas essa opinião mudou rapidamente após uma inspeção mais detalhada do corpo dela. Descobriu-se que ela tinha 3 marcas no pescoço, sugerindo estrangulamento antes de ser deixada à beira do rio. Uma busca mais aprofundada revelou 3 ligaduras, e rapidamente foi determinado que o assassino de Irina usou essas ligaduras para tirar sua vida. Depois soube-se que a primeira veio do moletom que ela usava. A segunda era uma fita azul que combinava com outra presa à sua bolsa no carro. A terceira era um elástico de bagagem, parecido com o achado no porta-malas do carro. Também acharam uma câmera no porta-malas dela, mas o filme não estava lá. O detalhe mais estranho foi achado no porta-malas: um hambúrguer do Wendy's pela metade. Ira era vegetariana. A primeira tarefa foi entrevistar todos que estavam na área quando Irina foi encontrada. Denise e Brenda relataram como acharam o corpo dela e afirmaram que só estavam no rio para andar de jet ski. Operários da construção só notaram algo errado quando Dennis pediu que ligassem para o 911. Várias pessoas passaram pelo local enquanto a cena estava sendo analisada. Eles foram interrogados, mas ninguém viu nada e ficaram tão chocados quanto Dennis e Brenda. Um homem esteve presente o tempo todo, pois pescava a cerca de 100 metros de onde encontraram o corpo de Irina. Mark Carver, de 39 anos, disse aos investigadores que ele e o primo, Neil Quezada, não sabiam do ocorrido e não viram nada suspeito ou incomum enquanto estavam à beira da água. Ao relembrar o dia, ele disse que ele e Neil chegaram ao rio às 11 da manhã e logo prepararam os equipamentos de pesca. Eles estavam lá há cerca de 1 hora quando ouviram um som estranho no rio, que Mark disse parecer com uma escavadeira raspando o chão. Ele forneceu suas informações e as de seu primo aos policiais que investigavam o caso. Depois disso, saiu para buscar sua filha, presumivelmente na escola. Ele voltou mais tarde naquele dia e, ao ser questionado, disse que esqueceu sua rede de pesca, mas foi impedido de entrar. Ele voltou no dia seguinte, após a liberação da área, mas ainda não achou sua rede. O carro de Ira foi rebocado para uma garagem segura e analisado por digitais pelo Departamento de Polícia do Condado de Gaston nos dias 5 e 7 de maio. Curiosamente, não havia razão para Ira estar ali, pois era a cerca de 20 milhas de sua casa. A única explicação plausível era que ela foi ao rio com alguém conhecido ou foi forçada a ir por alguém com más intenções. Mark só havia dado um depoimento informal até aquele momento, e no dia 15 de maio foi solicitado a fornecer um relato oficial sobre o tempo que passou próximo ao rio. Ele disse ter visto Dennis e Brenda de jet ski na água e mencionou outro barqueiro presente. Ele disse que ouviu Dennis falando com um homem no barco, pedindo para ele ligar para o 91, mas foi categórico ao afirmar que não fazia ideia de que um corpo havia sido encontrado até ver uma matéria sobre o caso no noticiário. Como Mark e Neil eram os únicos presentes quando o corpo de Ira foi encontrado, os investigadores decidiram examinar mais de perto suas vidas e circunstâncias. Eles descobriram que Mark estava aposentado devido a uma incapacidade médica. O registro de prisões de Mark mostrava que ele já havia sido detido 2 vezes no passado. Uma dessas ocorrências aconteceu em 2007, quando ele e seu filho estavam brincando de luta, e de alguma forma ele acabou ferindo o filho acidentalmente com sua arma de fogo. Neil também foi entrevistado várias vezes e afirmou categoricamente que nunca ouviram nada estranho além do barulho e das vozes falando sobre ligar para o 91. Mas eles permitiram que suas amostras de DNA fossem coletadas. O próximo passo na investigação foi tentar criar uma linha do tempo dos movimentos de Ira antes de ela ser encontrada perto do rio. A polícia descobriu que no dia da morte, Ira foi a um banco em Charlotte às 10h17 e depositou dinheiro em sua conta. Depois, ela foi à loja da Goodwill, em Charlotte, e deixou sacolas de roupas por volta das 10h33. Depois, ela foi à cafeteria Jackson's Java, onde trabalhava alguns turnos por semana, mas nesse dia só visitava colegas enquanto tomava café. Eles então encontraram uma filmagem estranha capturada pelas câmeras de segurança circuito fechado de televisão na área da MCA em Belmont.
As imagens mostraram o carro de Ira chegando ao prédio às 11h09, mas, em vez de parar, ele circulou pelo estacionamento e saiu repentinamente 1 minuto depois. As imagens de segurança estavam borradas, impedindo os investigadores de ver se Ira estava sozinho no carro. Ao sair do estacionamento, o carro foi visto indo em direção ao rio, onde seria encontrado horas depois. A trilha esfriou porque ninguém viu Ira depois disso, e seu carro não apareceu em mais câmeras de segurança. Interessante que Ira não foi agredida sexualmente. Não parecia que ela fora roubada e, segundo todos, Ira era muito simpática e se dava bem com quase todos. Para os investigadores, restava uma grande pergunta. Ira estava sozinha naquele carro ou havia alguém com ela? Detetives especulavam que foi um crime de oportunidade. Mas mesmo que esse fosse o caso, qual foi o motivo para tirar a vida de Ira? Crimes assim geralmente ocorrem por ciúmes, assalto mal-sucedido, assassinato planejado, rivalidade ou outros motivos. Mas nada disso se aplicava a Ira, pois ela não tinha inimigos nem problemas antes de morrer. 2 meses depois que Ira foi encontrada, o carro dela foi analisado para DNA, junto com as 3 amarras que foram identificadas como usadas para tirar sua vida. O processamento de evidências de DNA como essa é um processo muito demorado, que normalmente leva vários dias, talvez até algumas semanas para ser concluído. Mas só alguns meses depois que o carro de Ira foi analisado é que os resultados finalmente chegaram, e eles pareciam confirmar as suspeitas mais sombrias dos investigadores. Embora tenha sido relatado que perfis de DNA mistos foram encontrados no carro, o laboratório afirmou que uma correspondência foi encontrada nos cotonetes coletados da porta traseira do lado do motorista, especificamente no pilar acima da porta. Verificou-se que era uma troca com Mark, que dizia nunca ter visto Ira ou seu carro. Mas o DNA dele não era o único DNA presente no carro. Eles relataram ter encontrado correspondência em amostras do apoio de braço e da janela do assento do passageiro dianteiro. Esse DNA correspondia a Neil. Agora, os investigadores precisavam provar que os primos estiveram no carro de Ira ou próximos dele. Para isso, precisavam definir os movimentos que fizeram naquela manhã. Eles descobriram que os 2 homens realmente tinham feito planos para pescar naquela manhã, mas só se encontraram no rio mais tarde. Mark foi à loja buscar um bloco de sal para as cabras de Neil. Como o bloco era muito pesado para Mark, ele pediu a um funcionário da loja que o levasse até seu carro. O funcionário colocou o bloco no porta-malas do carro. Depois disso, ele foi até a farmácia College Park, onde deixou uma receita médica às 10h52 da manhã. Em seguida, ele foi até o rio, em um local onde ele e alguns membros da família já haviam pescado antes. Logo depois, Neil foi buscar o bloco de sal no carro de Mark. Nenhum dos dois conseguia carregar o bloco sozinho, já que Mark tinha síndrome do túnel do carpo e Neil sofria de um problema cardíaco. No fim, eles ajudaram a transferir o bloco entre os carros. De acordo com o depoimento de Mark, eles então ouviram o estranho som de raspagem por volta do meio-dia e pouco tempo depois, Neil foi embora, mas Mark decidiu continuar pescando. Ele foi abordado por um policial após a descoberta do corpo de Ira e só pôde sair por volta das 14h30, após ser entrevistado e fornecer identificação e contatos dele e de Neil à polícia. Em seguida, ele saiu dirigindo do rio e voltou à farmácia para pegar o medicamento da receita que havia deixado lá mais cedo naquela manhã. Um funcionário da farmácia se lembrou de tê-lo visto naquela tarde e contou aos investigadores que, quando Mark chegou, o caso estava sendo discutido em uma televisão na loja. Mark disse ao funcionário que esteve no local, mas não sabia nada sobre o incidente, além de ter ouvido que alguém havia sido baleado. Quando ele e Neil voltaram ao rio mais tarde, o carro de Ira estava sendo removido, impedindo-os de ir ao ponto de pesca. Como o DNA deles foi achado no local, os dois foram levados para interrogatório. Neil continuou afirmando que nem ele nem Mark chegaram perto do carro de Ira. Os interrogadores decidiram mentir para ele, dizendo que seu primo estava em outra sala de interrogatório e que havia implicado Neil no crime. Mas ele permaneceu firme em sua declaração de que nunca tinha visto o veículo em questão. Descobriu-se que Mark lia e escrevia como uma criança da primeira série, e testes mostraram que seu quociente de inteligência era 61, indicando deficiência mental clínica. Os investigadores falaram com médicos sobre as condições físicas de Mark, que confirmaram sua deficiência.
Disseram que, por causa da síndrome do túnel do carpo, ele tinha pouca força nas mãos e até segurar uma caneta era difícil. Falando sobre as evidências de DNA encontradas na cena, foi encontrado DNA de outra pessoa, além de Ira, em todas as 3 amarras que foram coletadas como evidência, mas nem o DNA de Mark, nem o de Neil estavam presentes. 13 áreas do carro foram analisadas e nenhuma mostrou DNA dos primos. O DNA sob as unhas de Ira também não correspondia aos 2 homens. Mesmo assim, os investigadores tinham convicção de que ambos os homens, ou um dos 2, tinha algo a ver com a morte de Ira e foi decidido que eles seriam detidos. Pelo menos outras 8 pessoas tiveram seu DNA testado e, portanto, devem ter sido consideradas suspeitas em algum momento, mas foram rapidamente inocentadas, restando apenas Mark e Neil como os únicos suspeitos. Ambos alegavam inocência, mas as datas dos julgamentos foram marcadas e decidiram que seriam julgados separadamente por homicídio em 1º grau. Um dia antes do julgamento de Neil, ele faleceu subitamente de ataque cardíaco. Antes do julgamento de Mark, ele pôde se declarar culpado para receber uma pena menor, entre 4 e 8 anos de prisão. Mas ele recusou, afirmando que não podia se declarar culpado por um crime que não cometeu, e assim, o julgamento de Mark prosseguiu. A promotoria argumentou que Ira havia ido sozinha até o rio para tirar algumas fotos. Enquanto estava lá, ela flagrou os primos em situação comprometedora e tirou fotos. Eles disseram que isso irritou os 2, que decidiram matá-la antes de tirar o filme da câmera e colocá-la de volta no porta-malas. Também nunca foi mencionado se o DNA de algum dos homens foi encontrado na câmera, ou mesmo as impressões digitais deles nesse caso. Um detetive notou que o contador da câmera marcava 2 fotos tiradas, embora não houvesse filme, o que achou estranho. Mais tarde, ele descobriu que o contador dessa câmera, em particular, podia avançar mesmo sem filme presente, mas ele não mencionou isso no tribunal. Mas aí surgiu outro detalhe estranho no caso. A defesa estava de posse de documentos que mostravam que os detetives sabiam que não era necessário ter filme para o contador funcionar, mas eles não mencionaram isso em momento algum, ignorando efetivamente uma peça crucial de evidência. Basicamente, eles sabiam que estavam mentindo, ou no mínimo, distorcendo a verdade, mas escolheram usar essa evidência equivocada para tentar condenar esse homem mesmo assim. Não pega bem. Neste ponto, 3 coisas estavam claras neste caso. Primeiro, Mark estava definitivamente na área onde a vida de Ira foi tirada. Além disso, encontraram o DNA dele no carro. E por último, em algum momento ele mencionou que sabia a altura de Ira, apesar de afirmar que nunca a tinha visto antes na vida. Prejudicando ainda mais o caso de Mark, houve o depoimento de um policial que afirmou que conseguia ouvir claramente outros policiais falando em volumes normais enquanto estava no local de pesca de Mark, o que significa que Mark e Neil certamente teriam ouvido o carro de Ira batendo no toco, assim como o ataque que se seguiu. Teria sido extremamente alto, considerando a localização deles, e isso provou que os homens poderiam estar mentindo. No final, a equipe de defesa de Mark se baseou apenas no fato de que os promotores não conseguiram provar definitivamente que Mark e Neil eram culpados. Sim, eles provaram que os 2 talvez tenham mentido, mas só isso. A defesa não chamou testemunhas, não apresentou provas e parecia esperar a absolvição de Mark pela falta de evidências. Mas não foi isso que aconteceu. O júri considerou Mark culpado de todas as acusações. Em 21 de março de 2011, ele foi condenado à prisão perpétua. Mark recorreu dessa sentença em 2012 e 2013, mas não teve êxito. Mas, inesperadamente, em 2019, um juiz declarou que Mark deveria receber um novo julgamento, já que havia várias discrepâncias nas provas que nunca foram apresentadas ao júri. O júri não viu o vídeo do interrogatório de Mark, onde um detetive o induzia a dizer que sabia a altura de Ira. Além disso, um dos policiais que atenderam à ocorrência não mencionou que apertou a mão de Mark após interrogá-lo e depois voltou à cena do crime, podendo assim ter transferido o DNA de Mark para o veículo, onde ele foi posteriormente coletado por cotonetes. Como as portas do carro de Ira foram vistas abertas em algumas fotos, mas fechadas em outras, os policiais tiveram que ter tocado nas portas em algum momento antes da coleta das evidências de DNA, o que significa que as evidências de DNA coletadas eram totalmente pouco confiáveis. A
A defesa também deixou de mencionar que Mark era portador de deficiência mental ou que sofria de síndrome do túnel do carpo, o que teria tornado impossível para ele cometer o crime, já que ele não teria conseguido amarrar as ligaduras que foram encontradas na cena. Após a decisão do juiz, a condenação de Mark foi anulada e, em 11 de junho de 2019, ele saiu da prisão após pagar fiança de $100 mil. Ele teve que usar tornozeleira eletrônica, aguardando novo julgamento. A audiência marcada para 16 de agosto de 2022 não ocorreu porque as acusações contra Mark foram retiradas em 12 de agosto por falta de provas que o ligassem ao crime. Mark agora está livre, mas o caso de Ira segue sem solução e o responsável nunca foi identificado. É um fato devastador que esse caso teve um grande impacto negativo em duas famílias diferentes, nenhuma das quais recebeu as respostas que merece. No caso de Ira, como alguém poderia tirar a vida de uma jovem inocente? No caso de Mark, como uma equipe de investigadores poderia, aparentemente de forma consciente, condenar um homem que era 100% inocente? Vários fóruns mencionaram evidências de que indivíduos não identificados podem ter cometido o crime de Ira. Mas parece que não houve mais progresso no caso dela, o que significa que não houve um desfecho para a família dela e eles ainda não fazem ideia do que aconteceu com ela naquele dia fatídico. Para piorar, um criminoso está solto e nunca pagou por suas ações contra essa mulher. Mark e sua família enfrentaram quase 8 anos de prisão, mesmo com grande discrepância nas provas. E mesmo agora que ele foi libertado, ele não recebeu nem sequer um pedido de desculpas pelos anos de vida que nunca vai recuperar. Esse caso parece uma história de crime real que não para. De todos os ângulos possíveis, só existe cada vez mais dor e nunca nenhuma resposta. Não se sabe se a polícia ainda investiga o caso. Se Stone não avançaram nos últimos anos nem divulgaram nada. Eu só espero, pelo bem da família da Ira, que eles eventualmente cheguem ao fundo dessa história para que seus entes queridos possam finalmente ter um pouco de encerramento e talvez até um pouco de paz. A noite estava calma no Parque Borrego. Blaze e seu novo amigo Sam estavam se encontrando para passar um tempo juntos antes de voltarem para a faculdade após as férias de inverno. Mas a questão era que nenhum dos outros amigos de Sam realmente sabia quem era esse tal de Sam. Sam dizia que Blaze era seu amigo, mas Blaze nunca citou seu nome. Blaze nem sequer havia dito que queria encontrar alguém naquela noite. O que realmente acontecia? Quando os pais de Blaze acordaram e notaram seu desaparecimento, ficaram preocupados. Logo perceberam que aquela noite calma no parque seria a última de Blaze. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Então, se você gosta de crimes reais clássicos, sem um monte de coisas artificiais, você está no lugar certo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os meus vídeos futuros, é totalmente grátis. Blaze Bernstein nasceu no condado de Orange, Califórnia, filho de Jean e Gideon, com 2 irmãos, Jay e Bo. Blaze era conhecido por ser um cara excêntrico, sempre sorridente, sempre feliz e apaixonado por muitas coisas. Acima de tudo, ele amava música, escrever e cozinhar. Blaze pertencia a uma família judia e, na época desse caso, ele estava passando por algumas mudanças bem sérias em sua vida. Com apenas 19 anos, ele ainda aprendia muito sobre si mesmo. E estar na adolescência, bem, é difícil para praticamente todo mundo. Mas no geral, tudo estava indo muito bem para ele. Ele frequentou a Escola de Artes do Condado de Orange e, depois disso, se matriculou na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Apesar de amar comida e escrita criativa, Blaze decidiu seguir carreira em medicina. Ele era muito inteligente e sua família achava que medicina seria uma ótima carreira para ele. Blaze cursava o 2º ano da faculdade e, segundo relatos, vivia a melhor fase da vida. Fazendo as coisas que ele amava, ao lado das pessoas que ele amava. No verão de 2017, esse caso começou a se desenrolar. Era recesso de inverno e os feriados se aproximavam. Então Blaze estava indo de Filadélfia para a Califórnia para ver sua família. Ele colocou as novidades da família em dia, passou muito tempo na cozinha preparando comida para os amigos e a família e estava se divertindo muito.
Blaze estava muito animado para passar uma semana com a família antes de voltar à escola, e o feriado foi perfeito. Todos da família imediata do Blaze estavam lá para compartilhar histórias e risadas, mas antes que ele percebesse, já era hora de voltar para a escola e começar o próximo semestre. O dia em que Blaze deixou a casa dos pais para voltar à rotina diária foi 2 de janeiro de 2018, apenas um dia depois de comemorar o Ano Novo. Para Blaze, porém, esse dia foi especial, pois marcou sua última aparição com vida. Os pais de Blaze não notaram de imediato o sumiço do filho. Ele estava em casa, onde cresceu, e eles notaram que ele havia saído fazia tempo. Mas seus pais não pareciam preocupados. Talvez ele só estivesse revendo velhos amigos. Na manhã seguinte, durante uma consulta ao dentista, Jean teve um pensamento desconfortável e insistente. Blaze não tinha dado notícias desde a noite anterior. Blaze havia prometido ir com a mãe na consulta, mas não foi. Isso não era típico de Blaze. Ele não deixaria os pais desse jeito. Se ele estivesse ocupado, teria ligado para avisar para que eles não ficassem esperando por ele. Gideon e Jan ligaram para Blaze o tempo todo, mas não houve resposta. Foram para casa e ao quarto dele, mas não o encontraram. Seus pertences, como carteira, aparelho ortodôntico e óculos, estavam lá. Jan sabia que, onde quer que fosse, Blaze sempre usaria o aparelho e levaria a carteira. Tudo isso estava na casa, mas onde estava Blaine? Os amigos foram chamados, mas ninguém sabia dele. Parecia ter sumido durante a noite, deixando a família muito preocupada. A família Bernstein acionou a polícia e registrou o desaparecimento de Blaze, de 19 anos, enquanto parentes e amigos buscavam pistas e informações sobre ele. Eles fizeram o que pensaram. Acessaram o computador e conseguiram entrar no Snapchat de Blaze. Tudo estava normal, exceto por um detalhe, que seria a única pista do caso. Blaze enviou uma mensagem para Sam, um jovem passando seu endereço de casa. Esse nome não era conhecido pela família Bernstein. Eles não conheciam o misterioso Sam, mas parecia que ele foi a última pessoa com Blaze ou sabia algo sobre ele. Então, os pais de Blaze não perderam tempo e entraram em contato com Sam Woodward. Eles também gravaram a conversa e a entregaram aos investigadores depois. Gideon falou com Sam, que afirmou ter pego Blaze em sua casa às 23 horas do dia 2 de janeiro, e juntos foram ao Parque Borrego, em Lake Forest. Blaze saiu do carro, avisou Sam que encontraria outro amigo, seguiu por um caminho escuro e sumiu. Sam tentou chamar Blaze, mas não viu nem ouviu nada. Blaze de repente largou Sam no parque. Isso foi realmente estranho. Algo na história de Sam não convencia a família Bernstein. Eles também não sabiam quem era Sam e perguntaram como conhecia Blaze. Sam respondeu que eram amigos na escola de artes do condado de Orange. Os detetives decidiram falar com antigos amigos e colegas de Blaze, chegando até Raya, sua melhor amiga há anos. Raya, Blaze e Sam estudaram juntos na escola de artes do condado de Orange. Ao contrário do que Sam disse, os investigadores souberam por Raya que Sam e Blaze não eram realmente amigos. Raya explicou que Sam era um excluído da sala de aula. Ele era quieto, sozinho, indiferente e, abre aspas, maluco. Ele e Blaze vinham de mundos opostos. Blaze era caloroso, feliz e amigável, enquanto Sam era o contrário. Raya e colegas achavam Sam realmente estranho. Ele gostava de desenhar, mas seus desenhos não eram personagens de desenho animado nem linhas rabiscadas. Sam desenhava armas de fogo em todo o caderno. Ele era muito conservador e muitos rejeitavam suas opiniões sobre raça e igualdade, mas o fato é que era o diferente do grupo. Todo mundo que conhecia Blaze e Sam tinha certeza de que os dois não poderiam ser amigos. Eles quase não se falavam na OCSA e seus amigos em comum não se conheciam. Por que Sam encontrou Blaze e por que isso foi tão surpreendente? Quando você combina isso com a história estranha de Sam sobre Blaze ter ido com ele ao parque e depois simplesmente ter sumido sem avisar, bem, as coisas estavam ficando cada vez mais estranhas. Embora Sam não parecesse ter feito nada de errado até então, a polícia desconfiava muito dele. Assim, Sam tornou-se o principal suspeito do desaparecimento de Blaze. Três dias após o sumiço de Blaze, as buscas iniciaram.
A polícia vasculhava áreas arborizadas, locais remotos e regiões próximas ao parque onde Blaze foi visto por último. Drones sobrevoavam áreas densas de árvores e milhares de cartazes de desaparecido eram colados por toda parte. A comunidade se uniu para buscar Blaze e apoiar a aflita família Bernstein neste momento difícil. Os investigadores também conversaram com Sam, e ele afirmou que não sabia o que tinha acontecido com Blaze depois que ele desapareceu. Ele basicamente repetiu a mesma história que contou aos pais de Blaze. Os detetives buscaram sob forte chuva, focados em uma área do Parque Borrego. Apesar da chuva, a visibilidade era ótima. Mas os investigadores não conseguiam se livrar da sensação de que estavam prestes a encontrar alguma coisa. Encontraram 8 dias depois. Em 10 de janeiro de 2018, um policial viu algo sob uma árvore no Parque Borrego. Era um grande galho de árvore aparentemente normal, mas sob ele havia terra remexida. Os investigadores cavaram até encontrar um corpo humano a poucos metros de profundidade. Falecido, frio e coberto de ferimentos de corte. Era Blaze Bernstein, 19 anos. Mas dessa vez, ele não tinha o sorriso típico nem os olhos semicerrados. Seu rosto e corpo estavam frios e sem vida. Blaze foi achado morto em uma cova rasa no parque onde foi visto pela última vez com um amigo. Perto do corpo dele havia um celular quebrado, também de Blaze. Polícia, comunidade e pais de Blaze ficaram chocados e incrédulos. Eles rezavam e torciam pelo retorno seguro de Blaze, mas esse dia nunca chegou. A autópsia foi feita e os resultados foram devastadores. Blaze foi atacado com uma faca quase 28 vezes. O legista, só de olhar para os ferimentos de Blaze e para o número de vezes que ele foi golpeado, sabia que o ataque foi motivado por ódio e raiva. Isso levantou a questão: o que o Blaze, de 19 anos, fez para ser atacado de forma tão violenta? Os detetives sabiam que Sam Woodward tinha todas as respostas. Sam foi preso 2 dias após encontrarem o corpo de Blaze no Parque Borrego. Durante o interrogatório e investigação, revelaram detalhes ainda mais perturbadores sobre ele. Samuel Woodward, de 20 anos, ou Sam, era de Newport Beach, Califórnia. Ele se matriculou na Escola de Artes do Condado de Orange, mas foi retirado por ser muito agressivo com alguns colegas. O cara era extremamente homofóbico e assumido sobre isso. Como Sam estava detido e não falava sobre o Parque Borrego, os investigadores precisaram investigar sozinhos. A polícia vasculhou a vida de Sam e revirou tudo, e o que eles encontraram realmente fez gelar a espinha deles. Sam tinha um segredo muito sombrio, e os investigadores acreditavam firmemente que esse segredo tinha tudo a ver com o que ele fez com Blaze. Sam era membro de uma seita. Ele fazia parte de um grupo extremista de extrema-direita, que promovia discurso de ódio, violência e agressão contra qualquer pessoa com quem não concordassem. A seita foi formada em 2013 e tinha sua base no sul dos Estados Unidos antes de espalhar suas garras ameaçadoras como uma doença para o Reino Unido, depois para o Canadá, Alemanha e até algumas partes da Europa. A seita foi descrita como um dos movimentos mais violentos do século XXI. Esse grupo basicamente quer dominar o mundo, aniquilar todos e tudo e começar algo novo. É como uma nova ordem mundial, querem que todos acreditem em seus modos distorcidos e odiosos. Eles miram principalmente judeus e membros da comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Os detetives concluíram que, por ser excluído, Sam só se expressava na internet. E foi aí que ele se deparou com a seita. Lá, ele encontrou pessoas com a mesma mentalidade, tão más e cínicas quanto ele. Eu sei que todo mundo já definiu seu grupo, sua tribo, ou seja lá o que for, mas Sam levou isso a outro nível. Sam participou desses eventos chamados campos de ódio, nos quais os membros da seita são essencialmente treinados para se tornarem violentos e agressivos, e basicamente são orientados por pessoas para se tornarem perturbadores da paz. Para a seita, quando alguém agredia ou matava pessoas de outra etnia ou sexualidade, era considerado um bom dia para viver. Devastadoramente, quando souberam que Sam matou Blaze, os outros comemoraram como se fosse Natal. Blaze havia se assumido gay recentemente e era ativo na comunidade judaica, tornando-se assim um alvo perfeito. Quando a polícia soube sobre Blaze, já sabia que Sam era o responsável. Mas aqui está o detalhe, uma reviravolta.
Quando os investigadores vasculharam o telefone e os pertences de Sam, eles encontraram algo que realmente os surpreendeu. Sam também estava lutando com a própria sexualidade. Os investigadores encontraram evidências de que Sam visitava sites de namoro gay e até assistia a uma grande quantidade de conteúdo adulto gay. Esse era o mesmo conteúdo que a seita achava repulsivo. Os investigadores também acharam mensagens entre Sam e Blaze, com um tom muito provocante de Sam. Isso trouxe uma nova camada ao caso de Blaze. Parecia que Sam não aceitava muito bem a própria sexualidade, e Blaze, sendo tão aberto, honesto e vivendo sua melhor vida como alguém que sente atração por homens, poderia ser a raiz do ciúme e ressentimento na mente de Sam. Sam não podia assumir ser gay por causa da seita. Ele seria morto pelo grupo se descobrissem que achava homens atraentes. A polícia acredita que Sam tentou muito reprimir seus desejos e sua sexualidade, mas ver o contraste gritante com a vida de Blaze o fez se sentir miserável e com raiva. A única coisa sobre toda essa situação que não faz sentido para mim é, se Sam sempre foi gay, por que ele entrou para a seita em primeiro lugar? Um argumento fácil de se fazer é, ele só queria um lugar onde pudesse se encaixar. Mas Sam não se encaixava nem um pouco. O que ele tinha em comum com eles era ser um homem zangado e amargurado. Agora, eu posso imaginar como é encarar a própria sexualidade. É assustador, mas nada disso faz sentido. Parecia que Sam tinha cavado a própria cova ao entrar para a seita e reprimir sua sexualidade. Toda a agressão, frustração e raiva reprimidas vieram à tona, e Blaze teve que pagar por isso. Um espectador inocente que não faria mal a uma mosca. Sam foi acusado de assassinato, uso de arma letal e 2 crimes de ódio. Ele alegou inocência, apesar das evidências de DNA no carro e na casa de Sam indicarem que ele matou Blaze. O carro de Sam, assim como a faca usada contra Blaze, que foi encontrada na casa de Sam, também tinham o DNA de Blaze por toda parte. O desafio da promotoria não era provar se Sam matou Blaze, pois isso era certo, mas sim se foi um crime de ódio. O motivo era crucial no julgamento. A defesa de Sam escolheu a acusação de homicídio culposo, permitindo possível liberdade condicional futura. A promotoria, por outro lado, foi categórica ao afirmar que o crime foi frio, calculado, deliberado e motivado pelo ódio. E eles estavam buscando uma sentença de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. O caminho para a justiça seria longo, pois a Covid-19 causou vários adiamentos do julgamento. A família Bernstein estava cansada da indecisão e só queria justiça. Eles não queriam esperar nem viver o luto e a dor pelo que ocorreu com o filho. Queriam punição para o assassinato e o fim desse pesadelo. Quando Sam foi a julgamento, já era abril de 2024. A família Bernstein enfrentou 6 anos exaustivos até levar o caso do filho a julgamento e punir o culpado. 6 anos após o assassinato de Blaze, muita coisa mudou, não só pelas novas restrições e o novo normal. Sam estava irreconhecível, com cabelo longo e bagunçado até os ombros. Suas unhas estavam muito compridas e ele estava quieto. Algumas pessoas achavam que Sam parecia assustadoramente com Charles Manson, que também era um assassino de mente fechada e um completo desperdício de espaço. Seu reinado de terror é assunto para outro dia. Mas eu vou dizer o seguinte. Charles Manson era, na verdade, idolatrado pela seita do Sam. E só isso já diz muita coisa. O julgamento começou e a promotoria apresentou todas as provas contra Sam. Sua participação na seita, sua sexualidade reprimida, sua atração conflitante por Blaze e o fato de ter sido a última pessoa a ver Blaze com vida. A promotoria argumentou que Sam sabia que gostava de homens, mas ver o preconceito contra homossexuais e a influência negativa da seita o deixou irritado com Blaze, que era judeu e assumidamente gay. Ele não suportava ver Blaze feliz e sem ser julgado, e isso fez Sam tirar sua vida a sangue frio. Ele estava com a arma do crime, e Sam planejou tudo ao atrair Blaze em 2 de janeiro. A defesa afirmou que Sam era um jovem incompreendido, com problemas de saúde mental e sem habilidades sociais. Mas as coisas realmente mudaram quando a defesa apresentou um argumento bastante surpreendente. Eles alegaram que o que aconteceu com Blaze havia provocado a si mesmo. Deixe-me explicar.
A defesa afirmou que, na noite do assassinato de Blaze, Sam fumava produtos ilegais. Sam se sentiu perdido e tudo parecia nebuloso. Mas ele se lembrava bem de Blaze gravando Sam com o celular e tentando tocá-lo. Sam se sentiu desconcertado e enojado com Blaze. Sam foi criado como católico conservador e, mesmo sabendo que gostava de homens, não queria que soubessem. E Blaze filmando isso não podia acontecer. Para Sam, participar de uma seita violenta parecia aceitável, mas aceitar sua sexualidade, não. O bom senso já foi embora, mas lá no carro, Sam explicou que Blaze aparentemente ameaçou expor Sam e sua sexualidade com uma foto ou vídeo comprometedor, seja lá o que fosse. E foi aí que Sam ficou encurralado. Ele não viu saída, então pegou um canivete retrátil que sempre carregava desde que era escoteiro e só parou de atacar Blaze quando Blaze parou de lutar. Foi um momento chocante para a família de Blaze ouvir que agora o filho deles estava sendo culpado pelo que aconteceu com ele e que de alguma forma ele era o responsável. Todo mundo ficou de queixo caído. Para ser justo, nenhuma foto comprometedora de Sam foi achada no celular de Blaze, então é seguro dizer que Sam provavelmente inventou tudo. Ele mentia para se proteger, sem admitir que gostava de homens ou seus sentimentos conflitantes. Em julho de 2024, todos aguardavam. Sam seria condenado por crime de ódio brutal ou apenas homicídio culposo? Após a deliberação do júri, saiu o veredito. Sam Woodward foi condenado por assassinato em primeiro grau de Blaze Bernstein como crime de ódio. 4 meses depois, em novembro de 2024, Sam foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. O julgamento de Sam Woodward foi mais que um julgamento por assassinato. Começou uma nova revolução contra crimes de ódio para vítimas como Blaze. Gideon e Jan, pais de Blaze, transformaram sua dor em uma causa maior ao fundar o Blaze It Forward, um movimento de bondade que oferece um espaço seguro para todas as sexualidades e promove positividade. O Parque Borrego, o local assombrado onde a vida de Blaze chegou ao fim, também se tornou uma espécie de memorial. Centenas e centenas de pedras coloridas com palavras comoventes e reconfortantes para Blaze e sua família decoram o local onde Blaze foi achado. A família Bernstein agradece o apoio recebido de quase desconhecidos nesses anos difíceis. Eles estão em paz porque Blaze é lembrado como deveria, por seu calor humano e sorriso. Sua vida foi interrompida cedo, mas seus pais garantiram que seu impacto e amor viverão muito além de sua partida, em cor, brilho e calor. A família Bernstein defende que ninguém deve ser punido ou julgado por quem ama. Seguir em frente parece fácil e às vezes os pais de Blaze lidam com as lembranças dele, mas ainda há muito para curar, para ele. Acho óbvio que discordar de alguém não te dá o direito de recorrer ao assassinato. Ter desentendimentos sobre estilos de vida, valores, seja lá o que for, isso faz parte da vida. Esse tipo de conflito existe, literalmente, desde o início da humanidade. Há milênios, discute-se qual estilo de vida é melhor. Na verdade, o melhor estilo de vida é baseado no respeito mútuo. Eu não preciso concordar com o que você está fazendo, dizendo ou com a forma como você vive. É a sua vida. Não é a minha. Agora eu devo ter todo o direito de expressar minha opinião e você a sua, mas nenhuma opinião tem o peso ou o direito de sobrepor como outra pessoa quer viver a própria vida. Todos nós estamos aqui para viver nossas vidas e fazer escolhas. E se as escolhas de outra pessoa são certas ou boas, isso não cabe a nós decidir. Tudo o que podemos fazer é focar nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias ações e em onde queremos estar no final de tudo. Você já tentou agarrar algo que sentiu estar tão perto, mas assim que tentou alcançar, de repente se afastou? É uma sensação decepcionante, mas e se isso nunca acabar? Susan Billig sabia como era quando sentimentos de esperança e desespero se misturavam, especialmente quando sua filha de 17 anos, Amy, desapareceu em Coconut Grove, Flórida, e nunca mais foi vista.
Amy Billig nasceu em 9 de janeiro de 1957 em Oyster Bay, Nova York, filha de Ned Solomon e Susan Billig, após várias gestações mal-sucedidas. É seguro dizer que Amy era o bebê milagroso de Susan e Ned. Mas apenas um ano depois do nascimento de Amy, a família recebeu um menino, Joshua, em 14 de fevereiro de 1958. A família Billig mudou-se de Nova York para o sul da Flórida, quando Amy tinha 11 anos e Josh 10, por causa do aumento da criminalidade. Os pais de Amy tinham uma galeria perto da Commodore Plaza, e Amy e Josh estudavam em escolas particulares. Amy representava a cultura dos anos 1970. Ela era fácil de conviver por ser gentil e carinhosa. Ela adorava cantar e tocava flauta e violão. Ela era religiosa e pertencia à fé judaica. Ela adorava ler, escrever e mantinha um diário com muitos poemas. Amy amava animais e era vegetariana por escolha. Devido à sua criatividade, Amy aspirava a ser atriz. Amy, nascida nos anos 70, era uma típica criança hippie. Ela era livre e sempre fazia trilhas, tornando-se amiga de todos. Em 31 de março de 1974, Amy esperava se formar na Academia Adelphi de Coral Gables e sonhava em ser atriz. Mas algumas semanas antes de poder comemorar sua formatura, Amy desapareceu e seu sumiço abalou toda a comunidade de Coconut Grove. Em 5 de março de 1974, após a escola, Amy voltou para casa em uma terça-feira comum e pretendia ver amigos mais tarde. Ao voltar para casa, ela ligou para o pai na galeria de arte usando o telefone fixo, pedindo dinheiro para almoçar com os amigos no Peacock Park. O pai dela, Ned, concordou, e Amy trocou de roupa, colocando uma saia jeans e sandálias plataforma de cortiça. Pegou sua câmera, que sempre carregava, e foi pedir carona até a galeria do pai, a menos de 1 milha dali. Naquela época, pegar carona era comum quando esse caso ocorreu. Década de 1970, caronas eram comuns. Era seguro, as pessoas quase não trancavam as portas à noite e câmeras eram raras. Meus pais eram jovens nessa época. Minha mãe contou que certa vez ela e a família viajaram por 1 semana e ao voltarem encontraram a porta da frente destrancada e aberta. Ninguém invadiu, a família só esqueceu de fechar a porta ao sair. Nenhum objeto daquela casa foi mexido, mesmo depois de ter ficado escancarada por 1 semana inteira. É desse ambiente que falamos aqui. É fácil esquecer desses dias quando pensamos em como tudo piorou hoje. Mas a família Billig logo mudou essa percepção de segurança. Porque Amy agora havia desaparecido. Ela nunca chegou à galeria do pai para pegar o dinheiro que queria. Amy Billig, de 17 anos, sumiu de Coconut Grove e nunca mais foi vista. Naquela noite, Susan e Josh ficaram preocupados porque Amy não voltou para casa. Esse comportamento não era normal para Amy. Os medos deles aumentaram quando Ned voltou e confirmou que Amy não foi à galeria. Susan também ligou para as amigas de Amy e ficou horrorizada ao saber que Amy também não foi almoçar com elas. Isso gerou pânico na família Billig, que chamou a polícia imediatamente. A polícia acalmou Susan, dizendo que Amy voltaria e o detetive Michael Gonzalez orientou: "Não entre em pânico, ligue se Amy não voltar até de manhã." Ansiosos aguardaram até 6 de março. Às 6 da manhã, Susan ligou desesperada para a polícia e então a busca por Amy começou. Enquanto investigavam e perguntavam às pessoas da região onde Amy poderia estar, a polícia encontrou uma pista. Operários de construção viram Amy entrar em uma van branca à tarde em Coconut Grove, perto de casa. A comunidade, muito unida, logo se preocupou com Amy e sua segurança, pois ela não voltou para casa após dias. Em 18 de março, 13 dias após o desaparecimento de Amy, um estudante universitário encontrou uma câmera na grama próxima à saída Wildwood na Florida Turnpike. Essa área ficava cerca de 250 milhas a noroeste de Miami. Quando a câmera foi recolhida como evidência e mostrada à família Billig, eles confirmaram que era realmente a câmera de Amy. A polícia pediu para ver as fotos, então elas foram reveladas. A maioria das fotos não resultou em nada, pois estavam superexpostas e irreconhecíveis. 2 fotos chamaram a atenção da polícia. Eram de uma caminhonete clara, talvez branca, em frente a um prédio com trepadeiras.
Se você se lembra, Amy foi vista por trabalhadores da construção, entrando em uma van branca, então isso pode ter sido uma pista na direção certa. No entanto, não se sabe se as fotos reveladas eram do mesmo dia em que Amy desapareceu ou não, mas a polícia tinha alguma coisa, de qualquer forma. Os investigadores focaram nessa evidência, mas não conseguiram identificar o prédio ou o veículo branco, pois a foto não mostrava números de rua ou placas. Susan pediu aos policiais que verificassem o quarto de Amy por digitais, pois acreditava que o responsável poderia ser alguém próximo. Mas a polícia inicialmente achou que Amy tinha fugido de casa e não se preocupou em procurar por impressões digitais. Com o tempo, ficou claro que Amy não fugiu e pode ter sido sequestrada. A polícia finalmente foi até a casa de Amy para procurar por impressões digitais. No entanto, por causa da umidade e do clima da Flórida, as digitais já haviam sumido. A polícia cometeu um grande erro ao perder a chance de encontrar algo que explicasse o sumiço de Amy. Susan iniciou uma investigação paralela e contratou um detetive particular para encontrar Amy. Susan e Ned faziam de tudo para divulgar o sumiço de Amy. Eles fizeram cartazes em inglês e espanhol, vigília por Amy, buscaram informações de porta em porta e ligavam quase todo dia para a polícia de Miami por atualizações. Susan passava o tempo livre no quarto de Amy para tentar se reconectar com a filha, pois sentia muita falta dela. Enquanto estava no quarto de Amy, Susan leu seu diário e achou uma anotação que a fez estremecer. Seis semanas antes de sumir, Amy anotou em seu diário planos com Hank para ir à América do Sul. Ela até chamou a ideia de loucura. Agora, essa anotação deixou Susan bastante inquieta. Amy era muito próxima da família e quase sempre compartilhava tudo com a mãe. Então, por que ela nunca falou nada sobre esse tal de Hank ou sobre ter planos de ir para a América do Sul? Esse detalhe é pertinente e volta a aparecer mais tarde no caso, então fique ligado. 16 dias após o sumiço de Amy, Susan recebeu uma ligação dos gêmeos Charles e Larry Glasser, de 16 anos. Disseram que sequestraram Amy e pediram $30 mil de resgate. A polícia seguiu a pista e, em 22 de março, prendeu os autores das ligações em um hotel local. Susan estava esperançosa de que Amy logo estaria com sua família, mas os rapazes não estavam com ela. Eles estavam mentindo e tentando se aproveitar da situação de desespero da família Billick. Os rapazes admitiram extorsão, levando a polícia de volta à estaca zero. Após a pista mal sucedida dos gêmeos Glasser, Susan recebia várias pistas diariamente, todas levando essa pobre mulher a correr atrás do vento. Mas várias pistas plausíveis envolvem algo sombrio. A chance de Amy ter sido sequestrada por uma gangue de motoqueiros, como os fora da lei ou pagãos. O motivo pelo qual essa pista era plausível é que as gangues de motoqueiros tinham um histórico sombrio de abusar de mulheres, por, bem, todos os motivos óbvios pelos quais eles fariam isso. As suspeitas aumentaram quando alguém afirmou ter visto Amy subir em uma moto com um suposto membro da gangue no dia do desaparecimento. Nos anos 1970, Outlaws e Pagans eram as principais gangues de motoqueiros em Coconut Grove. Acreditava-se que eles sequestraram Amy e a mantinham refém. Susan não teve escolha, a não ser seguir essas pistas, e elas a levaram até uma loja de conveniência local na região de Orlando. O gerente da loja olhou para a foto de Amy e imediatamente se lembrou de um incidente muito específico. Ela disse ter visto uma garota parecida com Amy com 2 motoqueiros indo à loja comprar sopa de legumes. Agora, esse detalhe específico fez com que os ouvidos de Susan ficassem atentos, porque Amy, como mencionado, era vegetariana. O gerente da loja também disse que a garota mal falava e era chamada pelos motoqueiros de Muda ou Pequena e Cheryl Tranquila. Esse encontro solidificou a teoria da gangue de motoqueiros e, antes que você percebesse, Susan, sem temer pela própria vida, tentou conversar com membros da gangue para conseguir qualquer informação sobre sua filha desaparecida. Em janeiro de 1976, Susan foi abordada por Hall, ex-membro de gangue, e eles foram à casa dele para que Hall desse informações sobre Amy. Hall contou a Susan que possuíra Amy enquanto estava na gangue. Ele afirmou que a garota era submissa, quieta e quase muda, assim como disse o gerente da loja de conveniência em Orlando. Ele contou a Susan que Amy ainda vivia, mas era mantida refém pela gangue. Susan ficou receosa de acreditar em Paulo inicialmente.
Para confirmar, pediu uma descrição física ou característica única de Amy. E o que Paulo disse foi realmente chocante. Ele confirmou que Amy tinha uma cicatriz no abdômen, um detalhe que apenas Susana conhecia e não era público. Isso deixou Susana atônita, e ela acabou acreditando nas afirmações de Paulo. Logo depois, Paulo procurou Susana com ótimas notícias. Ele disse que Amy estava em um bar perigoso de motoqueiros em Tulsa. Mas Susana estava disposta a arriscar tudo se isso significasse ter sua filha segura com ela. Susana encontrou Paulo no bar, mas assim que ele saiu para falar com alguém, começou uma grande briga. Susana estava completamente apavorada e antes mesmo que pudesse compreender o que estava acontecendo, foi escoltada por outro membro dos motoqueiros até um táxi, aparentemente esperando para levá-la de volta ao hotel, levando-a a mais um beco sem saída. Paulo contatou o advogado de Susana pouco depois e disse novamente que Amy estava em Seattle. Apesar de ter sofrido um ataque cardíaco recentemente, Susana fez as malas e foi para Seattle. Foi em vão. Mesmo que lembrassem de uma garota submissa e silenciosa, não havia sinal de Amy. Agora, não sabemos se tudo isso foi feito para mexer com Susana ou se Amy realmente foi sequestrada por uma gangue de motoqueiros. Paulo tentava reunir mãe e filha com as informações que possuía. No final de 1992, Susana foi contatada pela investigadora local Virginia Schneider, que trabalhava com outro investigador na Inglaterra em um caso diferente. O investigador foi abordado por um homem com aparência de motoqueiro em uma agência dos Correios em Falmouth, Inglaterra, que lhe perguntou se queria uma garota. Ao ser questionado sobre o tipo de garota, o motoqueiro disse que era uma americana muda de Oyster Bay. Agora, se você se lembra, Amy nasceu originalmente em Oyster Bay e, estranhamente, todos que pareciam ter visto Amy ou uma garota parecida com ela a descreveram exatamente da mesma forma. Um ano depois desse incidente, porém, essa pista quase chegou a um beco sem saída porque o detetive particular na Inglaterra faleceu. Depois disso, não houve mais notícias de Amy ou seu paradeiro. Mas fatos incriminadores surgiram nos anos seguintes. Avançando para 1997. A viúva de Paulo trouxe aos detetives detalhes perturbadores sobre Amy. Foi uma confissão de Paulo antes de morrer. Ele afirmou que a gangue de motoqueiros causou o desaparecimento e a morte de Amy. Paulo admitiu que Amy foi levada a uma festa dos pagãos nos Everglades, onde foi abusada por vários motoqueiros após supostamente insultá-los. A intenção não era matar Amy, mas sim dar uma lição nela. Mas quando Amy reagiu, os motoqueiros a drogaram até que ela se submetesse e, acidentalmente, deram uma overdose nela. A gangue abandonou o corpo de Amy no pântano, acreditando que os jacarés a fariam desaparecer. Por isso, ela nunca foi encontrada. Isso pode ter sido uma farsa, e talvez a viúva de Paul só quisesse chamar a atenção da mídia. Só podemos imaginar o que Susan pensou ao saber de tudo. Ela estava se esforçando tanto para não perder a esperança de que Amy estivesse viva, mas estava ficando cada vez mais difícil. É de partir o coração ver Susan passar por esses momentos de esperança e depois de desespero, e vê-la sofrendo enquanto nunca perde a esperança de que Amy ainda estava por aí e viva. É realmente inacreditável, mas havia mais uma coisa angustiante que aconteceu nos bastidores e que virou esse caso confuso de cabeça para baixo. Então, alguns meses após o desaparecimento de Amy, Susan, que estava ocupada tentando encontrar sua filha em algum lugar no buraco negro, que era essa gangue de motoqueiros, começou a receber ligações muito bizarras de alguém que depois foi descoberto ser um homem. Às vezes, não havia resposta, outras vezes só respiração pesada do outro lado da linha. A polícia não conseguiu rastrear as ligações, pois quase todas eram de telefone público local. Sem câmeras de segurança, era difícil saber quem era o misterioso telefonista. Mesmo após limitarem o local do telefone público, a polícia fez campana para tentar pegar o telefonista traiçoeiro. Mas ainda assim, parecia que esse telefonista tinha descoberto essa informação, porque ele nunca mais apareceu no mesmo telefone público e voltou a ligar para Susan de outro telefone público. O telefonista entrou em contato e atormentou Susan por quase 21 anos, com um padrão variável. Susan às vezes recebia até 8 ligações diárias do telefonista, mas em outros momentos passava meses sem contato. Mesmo assim, era assustador e cansativo para Susan sem fim. Após quase 5 meses de ligações de perseguição, o telefonista disse: "Eu a tenho."
Aqui é o Johnson. Antes que Susan perguntasse algo, ele desligava rapidamente. Nas ligações, Johnson chegou a concordar em encontrar Susan 2 vezes, mas, como você deve imaginar, ele nunca apareceu. Johnson, se é que esse era mesmo o nome verdadeiro do autor das ligações, ligava e deixava Susan louca, com detalhes muito assustadores sobre Amy, dizendo coisas como: apresse-se, você tem pouco tempo. Amy tem 2 semanas de vida, e uau, Amy está magnífica agora. Alguns achavam que era só uma brincadeira de mau gosto, mas Johnson conhecia bem a família Billig. Ele sabia que o marido de Susan, Ned, morreu em 1992. E Johnson ligou para Susan logo após e disse: você está sozinha agora, não está? Melhor tomar cuidado. Gostaria de dizer que isso era cena de filme de terror, mas infelizmente não era. Susan vivia um pesadelo contínuo. Suzy suportou esse terror que durou 2 décadas enquanto tentava encontrar sua filha, o que foi absolutamente exaustivo para ela, e você pode imaginar o estado mental e emocional dela durante esse período. Ela andava em círculos sem resultados, o que era frustrante. Mas em 1993 tudo mudou e Suzy pôde ouvir boas notícias pela primeira vez em anos. Em 1993, Johnson usou um celular para falar com Suzy, o que permitiu ao FBI rastrear a ligação. Em 17 de novembro de 1995, Henry Johnson Blair, de 48 anos, foi preso. Há 21 anos, ele assombrava Suzy com ligações enigmáticas. Henry Johnson Blair, nascido em 1947, era casado, pai de 2 filhas, sofria de transtorno obsessivo-compulsivo e alcoolismo. Ele trabalhou para o Serviço de Alfândega dos Estados Unidos por 24 anos. Então, Amy estava com Henry? Susan finalmente conseguiu sua filha de volta depois de 21 longos anos? Bem, infelizmente, a resposta para ambas as perguntas foi não. Henry afirmou que nem sabia quem era Amy e disse que sentia prazer sexual ao fazer trotes e que estava apenas brincando com Susan. Ele disse que também atormentava outras famílias de desaparecidos. Ele basicamente colocou toda a culpa no seu transtorno obsessivo-compulsivo e no abuso de álcool. Agora tudo isso parecia convincente. Sofrer de transtorno obsessivo-compulsivo e abuso de álcool já é ruim, mas isso não justifica atormentar uma mulher indefesa com comentários nojentos sobre sua filha desaparecida. Isso por 21 anos. Nenhuma brincadeira de mau gosto deveria ir tão longe. Algo parecia suspeito na declaração de Henry. Para surpresa geral, mais coisas surgiram. Lembra da entrada do diário de Amy? Bem, acontece que o apelido de Henry era coincidentemente Hank. Para aumentar a pilha de coincidências estranhas, Henry, também conhecido como Hank, foi transferido para a América do Sul por causa do trabalho. E foi estranhamente bem na época em que Amy escreveu sobre ir para lá em seu diário. Agora, eu não sei você, mas não pode ser coincidência que Amy tinha planos de ir para a América do Sul com um homem chamado Hank, logo entre todos os lugares do mundo. Como se não bastasse, a caminhonete branca das fotos e da câmera da Amy parecia ser o mesmo modelo que Henry dirigia na época. Essas revelações fazem de Henry o principal suspeito. Então, seria possível que Amy realmente conhecesse Henry? Será que Amy deixou sem saber uma pista para trás que poderia levar a respostas sobre o que pode ter acontecido com ela? Para surpresa geral, Henry nunca foi associado ao sumiço de Amy, apesar das muitas evidências em contrário. No final, Henry foi acusado de 2 acusações de perseguição agravada e recebeu apenas 2 anos de prisão. Susan até entrou com um processo contra Henry por tê-la assediado durante tantos anos e acabou sendo resolvido por 5 milhões. Mesmo que não saibamos o possível motivo que Henry poderia ter tido, ainda é estranho ver tantos detalhes assustadores coincidirem. Mesmo que nada tenha oficialmente apontado Henry como a pessoa por trás do desaparecimento de Amy, é seguro dizer que Henry estava definitivamente mais envolvido na vida de Amy do que ele deixava transparecer. As fotos da van branca, o apelido de Henry e sua mudança para a América do Sul, na mesma época dos planos de Amy com Hank, não parecem coincidências. É possível que eles já tivessem se conhecido antes e que tenha surgido algum tipo de amizade entre eles. A amizade pode ter virado obsessão, principalmente para Henry. Isso pode explicar por que ele aterrorizou Susan por anos após o sumiço de Amy. Embora a teoria da gangue de motoqueiros fosse apenas boatos sem provas, a entrada no diário de Amy e as revelações sobre Henry surgiram. Não eram nada comuns.
Henry nunca explicou publicamente as fotos do caminhão, da van branca ou a entrada no diário de Amy. Ele faleceu em 2006, aos 59 anos na Flórida. Susan nunca recebeu nenhuma ligação de Amy e só havia pistas inconclusivas. Então será que Amy ainda está por aí, ainda nas garras de uma gangue de motoqueiros? Será que Amy teve um fim trágico nos Everglades? Ou será que Henrique, ou Hank, saiu quase impune pelo sumiço e provável morte de Amy? E levou seus segredos para o túmulo? São muitas perguntas e nenhuma resposta. Mas eu aposto fortemente em Henrique. A entrada no diário não pode ser ignorada. E isso só me parece óbvio demais, mesmo que o caso, tecnicamente, não tenha sido resolvido. Por mais de 30 anos, Susan buscou qualquer pista que a levasse até Amy. Ela sempre fez de tudo para impulsionar a investigação. Foi criada uma página no Facebook chamada Encontre Amy Billig. Era a única maneira de Susan continuar tendo esperança de que Amy um dia voltaria para casa. Mas infelizmente Susan não viveria isso. Em 7 de junho de 2005, Susan Billig morreu de ataque cardíaco aos 80 anos. Susan foi uma personagem fundamental na busca de Amy. Ela era uma mãe que encararia o perigo de frente se isso significasse que poderia ter sua filha de volta. Infelizmente, ela nunca encontrou paz ou desfecho até seu último suspiro. Quanto ao irmão de Amy, Josh, que é pedreiro, ele ainda divulga informações sobre Amy na página dedicada do Facebook, na esperança de conseguir um desfecho sobre sua irmã e finalmente descobrir se ela ainda está por aí ou não. Pois era o que os pais de Amy, principalmente Susan, mais desejavam. Nunca desistir de buscar Amy. A família Billig sempre esteve perto de pistas, mas sempre voltava ao início. Vez após vez. Este caso é devastador, pois até hoje ninguém sabe o que ocorreu com Amy. Só podemos rezar para que Amy, onde quer que ela esteja, esteja em paz. No fim, só resta ter esperança. A decepção vinda de um estranho dói muito, mas e se vier de alguém de quem você menos espera? Quando Teresa Stone encontrou o corpo do marido, Randy, no escritório na Nolan Road, em Independence, Missouri, todos se comoveram com a viúva. Ficou claro que houve crime, mas foi um golpe de seguro mal sucedido ou ação de um concorrente invejoso? Randy estava no lugar errado na hora errada? O que é simples na superfície pode ser obscuro e enganoso por baixo. Este caso, chamado de o segredo mais mal guardado da história da Igreja Batista New Hope, é um conjunto de mentiras e segredos tão profanos que nenhum confessionário suportaria. Randy Stone nasceu em 14 de junho de 1967 em Kansas City, Missouri, onde viveu toda a sua vida. Cristão devoto, ele frequentava a igreja com a família. Randy era visto como durão, mas de coração de ouro. Ele também era muito competitivo, gostava de se exercitar e os esportes ocupavam quase todo o seu tempo livre. Bem na mesma rua da família Stone estava a família Greenwald. E um dia, enquanto brincava nessas mesmas ruas, Randy conheceu uma garota chamada Teresa Greenwald. Teresa nasceu no Kansas em 6 de dezembro de 1971, sendo cerca de 4 anos mais nova que Randy. Teresa e Randy logo viraram namorados de colégio, mas Teresa queria avançar no relacionamento. Mas Randy se alistou nos fuzileiros navais, serviu 4 anos durante a tempestade no deserto e depois foi para a reserva do exército. Após voltar ao Kansas, Randy e Teresa se reencontraram e logo começaram a namorar. Teresa era encantada por Randy. Ele adorava a personalidade extrovertida dela e seu senso de humor peculiar. Teresa também não era estranha para a família Stone, porque eles praticamente moravam a poucos passos de distância, e ela era considerada parte da família. Todos gostavam do relacionamento feliz de Randy e Teresa. Em 1990, menos de um ano após começarem a namorar, Randy e Teresa se casaram e se estabeleceram no Kansas. Em 1991, eles tiveram um filho, Michael, e 2 anos depois, uma filha, Miranda. Logo depois, Randy abriu sua filial da Farmers Insurance Agency, na Nolan Road, em Independence, Missouri. Sua competitividade impulsionou o negócio e foi uma das agências mais bem-sucedidas da região.
Teresa ajudou Randy no escritório de seguros, atuando como representante de atendimento e depois como corretora licenciada. Apesar das reuniões, viagens e do negócio próspero, o relacionamento de Randy e Teresa permanecia igual. Eles eram carinhosos, demonstravam amor sem medo e Randy escrevia poesias para a esposa. Randy era realmente um homem de família e sua prioridade sempre foi sua esposa e seus filhos. Se você pensava que o trabalho dominava a vida dos Stones, estava errado. O segundo lugar onde eram vistos era na igreja New Hope Batista. Randy, ótimo com números e prestativo, era ministro de registros, integrava o comitê financeiro e dirigia o ônibus de domingo na igreja. Teresa ajudava na cozinha, cantava no coral e organizava eventos. Então, pelo que parece, Randy e Teresa tinham uma vida muito gratificante. O casal era muito apaixonado, tinha uma família harmoniosa, gerenciava um negócio de sucesso e participava de uma comunidade religiosa. Porém, a infelicidade chegou à família Stone e, em 2010, tudo piorou. Em 31 de março de 2010, Teresa, de 39 anos, teve um dia comum. Passou a tarde com a filha, resolveu pendências e foi ao escritório de Randy para encerrar o trabalho. Assim que entrou no estacionamento ao lado do carro de Randy, percebeu algo errado. As persianas estavam fechadas e, de forma alarmante, a porta da frente trancada, o que não ocorreria se todos ainda estivessem trabalhando no escritório. Teresa destrancou a porta com suas chaves e entrou no escritório escuro e silencioso. Nada parecia fora do lugar, porém, já que o computador de Randy ainda estava ligado, mas ele não estava em lugar nenhum. Ela então entrou em seu escritório e o que viu foi simplesmente aterrorizante. Randy, de 43 anos, jazia no chão, sem vida. Teresa, por impulso e em óbvio pânico, pegou o telefone do escritório e ligou para seus pais. Ela disse a eles que Randy tinha sido baleado e que havia falecido. Seus pais mandaram que ela ligasse para o 911 e ela obedeceu. Surpreendentemente, Teresa não contou à atendente que Randy fora baleado, apenas dizia que algo ocorrera com o marido. Ele não reagia e ela não sabia o que fazer. Policiais chegaram a Nolan Road e constataram que Randy já estava morto. Ao lado de Randy, havia uma cápsula de bala de uma arma calibre 40 no chão. A polícia concluiu que Randy foi baleado na cabeça a queima-roupa com essa arma. Os policiais suspeitaram primeiro que Randy morreu em um assalto mal-sucedido, mas descartaram a hipótese ao verem $150 intactos na mesa do escritório. A carteira de Randy também ainda estava no bolso de trás dele. Além disso, não havia sinais de arrombamento. Então, os policiais imediatamente pensaram que Randy provavelmente foi atacado por alguém que ele conhecia, e eles queriam investigar esse caso considerando a possibilidade de homicídio. Mas há mais uma coisa que a polícia descobriu que virou o caso de cabeça para baixo. Ao lado do corpo de Randy, os policiais encontraram uma carta rasgada na lata de lixo e a recolheram como evidência. A carta acabou sendo uma carta de amor sem assinatura escrita por alguém para Teresa. E não, quem escreveu não foi Randy. A análise forense e a comparação da caligrafia mostraram que a carta tinha escrita bem diferente da de Randy. Ainda mais estranho era o conteúdo da carta, que dizia algo assim: "Feliz aniversário, meu amor. Você é muito importante para mim. Você ocupa o lugar mais especial no meu coração. Eu me importo com você mais do que com qualquer outra pessoa neste mundo e desejo estar com você a cada momento de cada dia. Seu aniversário é o meu dia favorito. Lembro que há 9 anos te falei que tinha algo para você no meu escritório. Era eu queria me dar para você. Você roubou um beijo e depois me devolveu. Me senti como se fosse meu aniversário. Ainda não estou no controle das coisas, mas quando estivermos completamente juntos, seu aniversário sempre será emocionante." Pelo que parecia, o admirador misterioso de Teresa a conhecia, e com certeza eles já tinham sido íntimos, e além disso, isso foi há 9 anos. Mas segurem-se porque esse pedaço de papel vai revelar alguns segredos que vocês nunca imaginaram. A notícia da morte trágica de Randy se espalhou rápido pela cidade. Sua família foi tomada por uma dor e um choque inimagináveis.
Enquanto isso, Teresa foi levada à delegacia para prestar depoimento, para que a polícia pudesse obter mais informações sobre quem realmente gostaria de machucar Randy, uma pessoa honrada e muito querida na comunidade que não tinha inimigos. Teresa contou ao detetive Keith Roseworth o que aconteceu mais cedo naquele dia. Ela foi muito aberta, precisa em sua explicação e tinha um álibi irrefutável. Curiosamente, ela manteve a calma e o controle. Embora a voz trêmula, não havia lágrimas em seus olhos. Agora, muitas pessoas acharam que essa era a maneira dela de lidar com o luto. Algumas pessoas simplesmente não derramam uma lágrima até dias, semanas ou até meses depois do ocorrido. Mesmo assim, foi estranho como ela agiu durante toda a investigação, considerando que seu marido de 20 anos morreu tragicamente. O detetive Rosie Warren achou Teresa suspeita, principalmente ao questioná-la sobre a arma usada em Randy. A polícia descobriu que Randy tinha uma pistola calibre .40, mas Teresa disse que ele já a havia vendido, sem saber para quem. Teresa foi questionada sobre a carta e fingiu confusão. Sozinha na sala de interrogatório, monitorada por câmeras e gravadores, murmurou: "Ah, ótimo." Eu havia esquecido. No interrogatório, Teresa revelou que a carta era de um admirador secreto e havia sido deixada no carro dela anos atrás. Para aumentar a estranheza, Teresa contou que achou a carta dias atrás na carteira e que já tinha jogado fora. Não sei você, mas se alguém recebe uma carta de amor anônima, provavelmente jogaria fora, ainda mais porque Teresa era casada e tinha filhos. Então, por que Teresa guardaria uma carta assim? De qualquer forma, Teresa foi autorizada a ir para casa depois da entrevista porque, embora o detetive Rosie Warren estivesse desconfiado dela, ele precisava de mais provas. Você pensaria que Teresa estava arrasada com a morte do marido, mas suas atitudes eram mais suspeitas do que qualquer outra coisa. Apenas um dia após o falecimento de Randy, Teresa estava vasculhando os arquivos dele e perguntando ao amigo dele, Roberto Davis, quanto dinheiro ela iria receber das 2 apólices de seguro de vida que Randy havia feito. Dizer que Roberto ficou surpreso com a falta de emoção de Teresa e sua aparente sede por dinheiro é pouco. Em 6 de abril de 2010, pouco depois, o funeral de Randy ocorreu na Igreja Batista Nova Esperança. A igreja estava cheia, pois Randy era muito respeitado na comunidade. Eles estavam lá para homenagear e apoiar a família de Randy nesse momento difícil. O elogio fúnebre de Randy foi feito pelo pastor David Love, que o conhecia há anos e também era um de seus melhores amigos na igreja. No geral, foi um dia muito triste. A polícia, porém, também estava no funeral na esperança de encontrar uma pista sobre o caso de Randy. Eles interrogaram várias pessoas e, em 20 de abril, Teresa foi chamada de novo para depor. Desta vez, os detetives foram direto ao ponto e disseram que a morte de Randy foi premeditada. A detetive Rosie Warren questionou sobre a ligação de Teresa para os pais às 9h01 e sobre as diferenças em suas declarações, o que foi muito estranho. É o seguinte, ninguém poderia saber que Randy tinha sido baleado, especialmente à primeira vista, mas Teresa sabia o que era altamente suspeito. Teresa diz que só entrou no escritório e viu Randy caído no chão. Então, se ela não examinou o corpo de perto e não removeu nenhuma roupa dele para verificar que tipo de ferimento ele tinha, como ela poderia saber como ele perdeu a vida? Teresa cedeu à pressão e admitiu saber que Randy foi baleado porque recebeu uma mensagem suspeita. Quando perguntaram quem enviou, Teresa deu a resposta mais inesperada. Recebi do pastor David Love. Mas Teresa ainda não terminou de falar. Ela também admitiu algo ainda mais terrível. Teresa mantinha um caso extraconjugal de 10 anos com o pastor David Love. O jogo tinha acabado. Teresa, esposa aparentemente perfeita e carinhosa de Randy, traía o marido há mais de uma década. Todo o casamento deles tinha sido uma grande mentira. E se isso já não fosse nojento o suficiente, ela estava se envolvendo com um homem que era o melhor amigo de Randy, o homem que fez o elogio fúnebre no funeral de Randy, e o homem que aconselhava espiritualmente o casal aos domingos. É muito difícil entender isso, mas as coisas só ficam mais feias daqui pra frente. David Love nasceu no meio-oeste em 1960. Seus pais eram missionários. Desde o início, toda a família dele era dedicada à igreja e à sua causa.
Anos atrás, David frequentou uma faculdade batista no Sul, onde conheceu Kim Turner, e o casal se casou em 26 de junho de 1982, e eles começaram uma família. Davi foi ministro de jovens e pastor em várias igrejas antes de entrar na Igreja Batista Nova Esperança em 1999. David logo ficou famoso na Igreja Batista Nova Esperança por ser jovem, atraente e muito carismático. Seu estilo de pregação era hipnotizante, algo que Randy também apreciava. Randy admirava David e o via como um exemplo a ser seguido para orientação. David era muito amigável com as mulheres, algo que Kim, sua esposa, já estava acostumada e tolerava. Mas Kim e outros da igreja notaram que outra mulher e David estavam muito próximos. E essa mulher era a esposa de Randy, Teresa Stone. Tudo começou com toques sutis, que os membros da igreja atribuíram à fé e à proximidade entre o pastor e a fiel. Mas logo as coisas esquentaram e Teresa passou a entrar sozinha no escritório de David algumas vezes por semana para aconselhamento. É verdade que David também tinha essas sessões com outros membros da igreja, e até mesmo Randy recebia aconselhamento de David uma vez por semana. Mas as sessões de Teresa ficaram mais frequentes, chegando a ocorrer várias vezes ao dia. E em menos de um ano, Teresa e David estavam traindo seus respectivos cônjuges. Segundo a carta de amor recuperada, especula-se que David iniciou o caso e Teresa correspondeu. Eles se comunicavam por celulares descartáveis para que seus respectivos cônjuges não soubessem. O caso foi intenso e pessoal, com fotos e e-mails trocados por 10 anos. Não foi apenas uma aventura passageira ou uma onda de empolgação também. Teresa e Davi eram muito apaixonados e, com o tempo, pensaram em se casar. Eles organizavam o casamento por mensagens e Davi já havia comprado um anel para Teresa. Esse não era um caso comum, era algo de outro nível. Kim começou a perceber que Davi estava escondendo algo dela e ela até descobriu o celular descartável e as mensagens íntimas entre ele e Teresa. Mesmo sabendo da traição, ela inexplicavelmente decidiu ficar com Davi. Quanto a Randy, por fora, parecia que ele não fazia ideia da infidelidade da esposa. Mas algo aconteceu que levantou suspeitas em sua mente. Em 2004, Teresa ficou grávida. Mas o detalhe é que Randy fez vasectomia anos antes, então tecnicamente não poderiam conceber. Vasectomias não são totalmente eficazes. Alguns casais ainda conseguem conceber após o procedimento. Mas como acabou se revelando, o pai do bebê que ainda não havia nascido era, na verdade, o pastor David e não Randy. Randy via o bebê ainda não nascido como um presente de Deus e estava muito empolgado com sua chegada. Você imagina a traição que esse homem sentiria ao descobrir a verdade? Ele estava disposto a ser pai de uma criança que não era sua, sabendo ou não disso. Infelizmente, porém, o bebê não sobreviveu. Teresa, infelizmente, sofreu um aborto espontâneo logo no início. Outro acontecimento estranho foi quando Teresa incentivou Randy a fazer sessões de aconselhamento com David porque o pegou assistindo vídeos adultos indecentes. Isso é bem irônico vindo de alguém que está traindo o marido e se envolvendo intimamente com o pastor. Melhor amigo de Randy por 10 anos... David, nessas sessões de aconselhamento sinceras com Randy, ensinou a ele como ser um pai e um marido melhor. O triste é que Randy queria ser um marido melhor para Teresa. Ele queria ser visto como o parceiro ideal e faria de tudo para agradar Teresa. É simplesmente de partir o coração ver que Randy foi apunhalado pelas costas e traído por duas das pessoas mais próximas da sua vida. Isso é tão exagerado que chega a ser inacreditável. Então, como tudo isso evoluiu de manter um caso de décadas em segredo para o falecimento tão infeliz de Randy? Bem, aconteceu algo que encurralou Teresa e David, e eles sentiram que não tinham outra escolha, a não ser tirar Randy da jogada de vez. Em 16 de março de 2010, apenas 2 semanas antes da morte trágica de Randy, ele encontrou inconsistências nas finanças da igreja. David estava emitindo cheques da igreja para si mesmo. David costumava roubar dinheiro da igreja e já não havia explicado o desaparecimento suspeito de $30 mil do Ministério da Independência. Provavelmente ele ficou com o dinheiro destinado aos salários dos missionários. Eu juro, esse homem é o presente que nunca para de surpreender.
Randy confrontou David no dia seguinte à descoberta e enviou um e-mail pedindo demissão do ensino da escola dominical e do cargo de ministro de registros, dizendo que ele e sua família não participariam do escândalo e logo deixariam a igreja. Agora, isso foi um golpe duplo para David. Primeiro, ele sabia muito bem que Randy tinha informações comprometedoras sobre ele e que isso poderia arruinar sua reputação e independência, porque ninguém queria um pastor ladrão de dinheiro, traidor e destruidor de casamentos, pregando sobre Deus e sobre ser uma boa pessoa. Além disso, com a saída de Randy da igreja, David não veria mais Teresa, encerrando o relacionamento deles. Havia um motivo para David, tão claro quanto o dia, mas havia outros obstáculos além de Randy. Para que David pudesse começar sua nova vida com Teresa, ele também precisava lidar com sua esposa, Kim. Surpreendentemente, David havia planejado jogar Kim e o carro dela de um penhasco, fazendo parecer um acidente bizarro. O plano era lidar com Kim primeiro, mas como Randy insistia em sair da igreja, David percebeu que precisava silenciá-lo antes. Mas e Teresa? Ela realmente queria deixar seu marido amoroso de 20 anos por um caso secreto de 10 anos? Bem, infelizmente a resposta era sim. Teresa, além de longe do amante, buscava um prêmio maior, o seguro de $800 mil que receberia com a morte de Randy. David e Teresa planejavam usar esse dinheiro para recomeçar juntos, o que é novamente muito frio. Eu simplesmente não consigo. De qualquer forma, um plano foi feito. David decidiu atacar Randy em seu escritório de seguros. Teresa ajudou David dando o código da garagem e do cofre de armas de Randy, onde ele escolheu a pistola .40 de Randy. Esses dois não ficaram satisfeitos apenas em fazer o trabalho sujo, eles também decidiram usar a própria arma de Randy contra ele. Em 31 de março de 2010, acredita-se que David entrou no escritório de Randy enquanto Teresa estava ausente, garantindo seu álibi, e matou Randy com um único tiro. Depois disso, ele fechou as persianas, trancou a porta ao sair e simplesmente foi embora. David também se livrou da arma em algum momento, mas a polícia nunca a recuperou. David também mandou uma mensagem para Teresa, aconselhando-a a não ir ao escritório sozinha, o que foi um claro indicativo de que Teresa sabia que Randy havia falecido. Conforme o ocorrido, ela foi e descobriu que seu amante atacou brutalmente seu marido. Mas a história ainda não acabou. Teresa contou o caso para a detetive Rosa Warren, mas ainda há mais. Ela admitiu destruir o celular descartável no dia da morte de Randy. A detetive Rosa Warren buscava uma confissão de Davi como prova para prendê-lo e orientou Teresa a ligar para ele da sala de interrogatório, o que ela fez prontamente. Mesmo assim, Davi permaneceu em silêncio, mesmo pressionado por Teresa. No mesmo dia, Davi foi interrogado e disse que não estava na cidade durante o ataque a Randy. Como as evidências eram circunstanciais, a detetive Rosa Warren não pôde prender Davi e ele foi liberado. Mas o que ele fez depois foi realmente chocante. Davi foi para casa, contou à família sobre o caso e escreveu uma carta de demissão enigmática à Igreja Batista Nova Esperança, dizendo que pecou e lamentava decepcionar a todos. O mais preocupante foi que dias depois, ele saiu do Kansas com passaporte e certidão de nascimento, mudando-se para a Carolina do Norte para trabalhar como caminhoneiro. Mas a polícia estava atrás dele após encontrar uma pista que invalidou o álibi de Davi. Veja, os registros do celular de Davi mostraram que ele estava na área onde ficava o escritório de Randy no momento do crime. Ele só estaria lá se tivesse más intenções, o que era evidente. Com as provas e o depoimento de Teresa, Davi Amor foi preso em 9 de novembro de 2010, cerca de 8 meses após o crime. Ele foi transferido da Carolina do Norte para o Missouri para responder por homicídio em primeiro grau pelo ataque a Randy. Foi realizada uma audiência para julgar Davi, tendo Teresa como principal testemunha. Mas de certa forma, Teresa estava prestes a se complicar ainda mais e acabou piorando uma situação já ruim. No julgamento, Teresa contou que em 16 de março de 2010, Randy soube do roubo de dinheiro da igreja. Teresa enviou mensagem a Davi pedindo que Randy sumisse. Diziam que Teresa não queria sair da igreja nem se afastar de Davi, enquanto Randy queria se demitir e se afastar de tudo.
Além disso, ao dar a Davi os códigos da garagem e do cofre de Randy, fica claro que Teresa participou da morte do marido, aumentando as suspeitas. Por fim, Teresa também foi acusada. Quanto a Davi, seus advogados pediram um acordo judicial com a condição de reduzir as acusações para homicídio em segundo grau, ao que a promotoria surpreendentemente concordou. Davi se declarou culpado e recebeu prisão perpétua, podendo obter liberdade condicional após 25 anos. Atualmente, ele cumpre pena no Centro Correcional do Sudeste em Charleston, Missouri, e poderá pedir liberdade condicional em 2036. Mesmo condenado, Davi se recusou a confessar o que ocorreu no dia da morte de Randy. Ainda não sabemos o quanto Teresa esteve envolvida no ataque a Randy. Como resultado, Teresa também recebeu uma oferta de acordo judicial para uma sentença máxima de 10 anos. Na sentença, vizinhos de Randy e Teresa, como Shelley Bell e membros da igreja, apoiavam a pena máxima. Teresa e os filhos Michael e Miranda imploraram ao juiz por clemência. Com 20 e 18 anos de idade, Michael e Miranda já haviam perdido o pai, graças aos desejos incontroláveis da mãe, e agora tinham que passar pela dor de perder toda a família. Eles sabiam das ações da mãe, mas é possível entender, em parte, o pedido de clemência deles. No final das contas, Teresa foi condenada a 8 anos, o que não é praticamente nada, considerando como ela destruiu uma família por causa de um homem vil e pela atenção dele. Kim se divorciou de David após a sentença, casou-se de novo e seguiu em frente, deixando tudo para trás. Em 2022, Teresa foi libertada e agora vive em Kansas, Missouri, com outro homem. Mas ainda assim, a história não acabou. Lembra dos $800 mil que a Teresa achou que receberia? Esse é um plot twist que nem Teresa esperava. Randy alterou os beneficiários do seguro de vida em 2004 após Teresa anunciar a gravidez. O dinheiro agora seria destinado às crianças Michael e Miranda, menores na época, e não para Teresa. Isso faz muitos acreditarem que Randy sabia mais sobre os encontros secretos de Teresa do que aparentava. Mesmo assim, a expressão de Teresa ao descobrir deve ter sido impagável. Clara, mãe de Randy, conhecia bem a dor da perda. Ela perdeu o marido, Leonardo, em 1993, mas ainda tinha um filho ao seu lado. Clara se orgulhava muito de Davi e suas conquistas. Ela defendia o perdão e acreditava que seu filho não merecia morrer. Ela afirma que, se a nora estava infeliz, deveria ter pedido divórcio, mesmo sendo mal visto pela fé deles. Clara lamentou que, pelo menos, seu filho e o pai dos filhos deles ainda estariam vivos, e eu concordo plenamente. Também não acho que o divórcio deva ser opção, salvo em situações raras que poucos vivenciam. Considerando que este é um caso de orientação religiosa, você pode dar uma olhada rápida nas escrituras e ver que só nos é dada uma única justificativa para o divórcio, o adultério. Isso é mencionado em Mateus 5, versículo 32 e Mateus 19, versículo 9. Agora você também poderia argumentar a favor do abandono, com base em 1 Coríntios 7, versículo 15, mas essa justificativa é menos clara. Com isso, Davi e Teresa já violavam a principal regra do casamento: não trair o cônjuge. Então, com isso em mente, por que não ir em frente e quebrar outra regra e simplesmente se divorciar? Nenhum pecado é maior que outro, como diz Tiago 2,10. Então eles poderiam muito bem ter se divorciado e seguido em frente. Claramente, eles não estavam preocupados em praticar o que pregavam mesmo. Não entendo por que Teresa e Davi decidiram tirar a vida de Davi, além do motivo óbvio de receber o seguro após sua morte. O pagamento do seguro de vida foi mais consequência do que qualquer outra coisa, pelo que entendi da história. Este caso é o auge da traição. Pensar que Randy, um membro querido da comunidade, foi visto como nada mais do que um problema para sua esposa e seu suposto melhor amigo é de deixar qualquer um perplexo. No fim, esse caso só deixa todos arrasados. Essas duas pessoas, supostamente cristãs, quebraram duas das regras mais óbvias do cristianismo. Não traia seu cônjuge, nem tire a vida de alguém. Mesmo que você não goste de alguém, os cristãos são ordenados, não sugeridos, mas ordenados a amar essa pessoa de qualquer maneira em Lucas 6, 27, assim como você amaria a si mesmo ou ao seu próximo, especialmente se essa pessoa for seu próprio cônjuge. Mas tanto Teresa quanto Davi escolheram ignorar esses mandamentos e simplesmente fazer o que queriam fazer. E, infelizmente, Davi pagou o preço máximo por pecados que nem eram dele.
Aprendemos a ajudar quem precisa, mas muitas vezes não praticamos o que dizemos. Funcionários da Apple, ao ouvirem os gritos de uma mulher vinda da loja Lululemon Atlética ao lado, apenas balançaram a cabeça e voltaram ao trabalho. Eles não sabiam que uma mulher pedia ajuda enquanto era atacada por um criminoso. No dia seguinte, todos ficaram sabendo sobre a morte horrível e brutal de Jayna Murray. Há mais nesse caso do que parece. Qual foi o motivo? Por que Jayna foi alvo? E o que Jayna fez para ser vítima de um ataque tão brutal? O caso de Jayna Murray é alarmante, distorcido e surpreendente ao extremo. Jayna Murray nasceu em 22 de novembro de 1980 em Wichita, Kansas, filha de David e Phyllis Rosalind Murray. Jayna sempre teve sede de aventura ao crescer. Ela amava animais, dançar e fez trabalho voluntário a vida toda. Amigos e familiares diziam que ela tinha um sorriso contagiante. Jayna amava viajar. Na verdade, ela queria viajar para todos os continentes e marcou todos eles em sua lista, exceto a Antártida. Ela era uma jovem apaixonada por emoção e se filmou pulando de bungee jump no seu 30º aniversário. Ela era dedicada, se destacou na escola e ganhou bolsa de estudos na Bahia de Madrid. Ela estudou 2 anos na Universidade St. Louis, antes de se formar em ciências na Universidade George Washington, em Washington, Distrito de Colômbia. Jayna, determinada a avançar, fez duplo mestrado em comunicação e administração de empresas na Universidade Johns Hopkins, em Washington, Distrito de Colômbia. Ela fez mestrado sobre a Lululemon Atlética, marca de yoga e esportes de alto padrão, por isso era natural se candidatar a um emprego lá. A Lululemon valorizou o talento competitivo de Jayna e, por sua experiência, a contratou imediatamente. Em 2011, Jayna era líder de vendas na Lululemon em Bethesda, Maryland, e quase terminava seu duplo mestrado. Durante esse período, Jayna mantinha um relacionamento com Frazier Bussell. Sem que Jayna soubesse, Frazier procurava anéis de noivado para pedi-la em casamento. No geral, a vida de Jayna estava incrível. Ela tinha um emprego perfeito, se destacava na escola e ia começar uma nova fase com quem amava. Infelizmente, Jayna não viveria o suficiente para dizer sim a Frazier, porque no fatídico dia 11 de março de 2011, tudo mudaria de forma horrível. Em 12 de março de 2011, a gerente da Lululemon, Rachel, chegou à loja de Bethesda pouco antes das 8 horas para abrir e organizar tudo. Apesar de Bethesda, Maryland, ser considerada segura, ela se surpreendeu ao encontrar a porta destrancada. Rachel logo notou que algo estava errado ao entrar na loja. A loja inteira estava uma bagunça. Havia manequins jogados no chão, roupas espalhadas por toda parte e, horrivelmente, o chão, as paredes e o teto estavam salpicados de sangue. Enquanto tentava entender o que tinha acontecido na loja, Rachel ouviu algo. Alguém estava gemendo como se estivesse com dor. Rachel entrou em pânico e saiu da loja em estado de choque, incredulidade e medo. Ao lado da Lululemon havia uma Apple Store com uma longa fila para o lançamento do novo iPad 2. Uma das pessoas que estava esperando na fila, chamada Ryan, percebeu o quanto Rachel parecia preocupada e concordou em entrar com ela na loja para ver o que estava acontecendo. Enquanto a dupla ia para a loja, Ryan foi aos fundos, onde ficavam um escritório, provadores e banheiros. O local estava em desordem, com várias pegadas de sangue espalhadas. Mas nada poderia ter preparado Ryan para o que ele viu em seguida. No escritório havia um corpo, uma mulher de cabelos loiros compridos deitada de bruços. Tentando entender o que via, ele ouviu um gemido vindo do banheiro. Outra mulher estava amarrada com abraçadeiras plásticas nas mãos e pés, ferida, mas ainda respirava. Ryan agiu rapidamente e orientou Rachel, que estava próxima à entrada, a ligar para o 91. Quando os serviços de emergência chegaram logo após a ligação, encontraram a cena horrível na loja e precisaram identificar as duas mulheres. A vítima foi identificada como Jayna Murray, de 30 anos.
Brittany Norwood, 28 anos, era a mulher ferida, mas viva. Assistente de vendas, havia começado 6 semanas antes, transferida de uma loja irmã em Georgetown. Brittany estava amarrada e tinha ferimentos nas pernas, peito, braços, rosto e abdômen. As duas mulheres tinham buracos nas calças, o que levou a polícia a suspeitar de abuso pelos agressores. Brittany foi levada imediatamente ao hospital suburbano em Bethesda, ainda milagrosamente viva, porém muito traumatizada. Enquanto Brittany era atendida no hospital, a loja foi isolada e os agentes examinaram Jada mais de perto. Dizer que foi uma cena de crime brutal é pouco. Jaina tinha quase 331 ferimentos no corpo, sendo mais da metade deles no rosto e no peito. 6 armas diferentes espalhadas pela loja causaram os ferimentos. As armas pareciam ter sido retiradas de uma caixa de ferramentas, propriedade da Lululemon, e consistiam em um martelo, estilete, chave inglesa e uma faca. Amarrado ao redor do pescoço de Jaina, havia um laço que não estava tão apertado a ponto de indicar que tinha sido usado contra ela, mas ainda assim era estranho. O corpo de Jaina foi submetido à autópsia para determinar a causa da morte, e seus pais e namorado foram informados da perda trágica. Dizer que eles ficaram profundamente abalados com isso não chega nem perto de explicar. O namorado de Jaina, futuro noivo, ficou devastado. A autópsia mostrou que Jaina lutou pela vida e tinha mais de 100 ferimentos defensivos. O ferimento fatal acabou sendo um na parte de trás do pescoço dela. As evidências indicam que ela tentou fugir e estava viva durante grande parte do ataque, pois o rastro ia até a porta dos fundos da loja. Havia sangue na maçaneta da porta de emergência e uma chave na porta. Uma chave exclusiva de Jaina. O ataque durou cerca de 20 minutos. É perturbador pensar que essa jovem sofreu tanto e isso não faz sentido. A polícia corria contra o tempo para encontrar quem atacou Jaina e Brittany tão violentamente. Mas havia alguns obstáculos no caminho. A Lululemon não possuía câmeras de segurança externas. Então era impossível ver quem poderia ter entrado na loja. Isso parece um pouco negligente da marca, pois se alguém roubasse algo da loja, por exemplo. Você não pensou em anotar a placa do carro enquanto fugiam? A única câmera próxima ficava em frente à loja da Apple, então a polícia analisou as imagens daquela noite. Eles viram 2 homens de roupas escuras andando na calçada, possivelmente indo para a Lululemon no momento do ataque a Brittany e Jaina. Como a câmera estava longe da loja, a polícia não sabia se aqueles homens tinham ligação com a morte de Jaina e os ferimentos de Brittany. A polícia registrou esse detalhe, mas até agora só pôde pedir à única sobrevivente, Brittany, informações sobre o ocorrido na noite anterior. No mesmo dia, a detetive Dina Mackey, do Departamento de Polícia do Condado de Montgomery, foi visitar Brittany, que estava se recuperando bem, já que a maioria de seus ferimentos era superficial. Brittany, que visivelmente se encolhia e se afastava do toque das pessoas, finalmente se abriu para a detetive Mackey. Brittany relatou que, em 11 de março de 2011, por volta das 21 horas, ela e Jaina estavam no turno de fechamento. Jaina ia de carro ao trabalho, já Brittany usava o trem. As mulheres fecharam a loja e foram embora. Ao chegar à estação de trem, Brittany percebeu que esqueceu seu Metrocard na loja. Ela imediatamente ligou para outro funcionário da loja, na esperança de conseguir o número de Jaina, porque ela tinha as chaves da loja. E assim que conseguiu, Brittany ligou para Jaina e explicou sua situação. Jaina, sempre prestativa, voltou para a loja para ajudar Brittany a recuperar seu Metrocard, mesmo já quase em casa. Quando chegaram a Lululemon, Jaina estacionou em frente à loja, achando que sairia rapidamente. Quando Jaina abriu a porta às 22h05, Brittany e ela foram empurradas para dentro por 2 homens de preto, usando máscaras de esqui e luvas. O detetive Mackey achava que os agressores eram os mesmos homens que foram vistos andando nas imagens das câmeras de segurança por volta da hora do ataque. Brittany pensou que eram assaltantes e iriam embora após esvaziar os caixas. Mas as coisas tomaram um rumo trágico. Brittany continuou descrevendo os agressores. Os 2 homens, um mais alto e outro mais baixo, provavelmente tinham cerca de 20 e poucos anos, e ela acreditava que eram caucasianos. O mais baixo atacou Brittany e o mais alto agarrou Jaina. Eles dominaram as mulheres e avisaram Brittany que sabiam seu endereço.
Brittany carregava contas de serviços públicos com seu endereço na bolsa. É seguro dizer de onde os assaltantes obtiveram a informação, pois ela também tinha sua identidade com o endereço. Brittany ficou visivelmente assustada ao ouvir isso. Ela então continuou dizendo que suas calças foram rasgadas e que elas foram violentadas enquanto eram atacadas e xingadas com insultos raciais. Ela ouviu Jaina gritar e chorar, mas nada pôde fazer. No final, Jaina ficou em silêncio, e Brittany sabia que Jaina havia falecido. Brittany ficou horrorizada ao ouvir o silêncio de Jaina. Ela sabia que provavelmente teria o mesmo destino, mas ao se preparar para o pior, os agressores pouparam sua vida. Por quê? Porque ela era, abre aspas, divertida de aproveitar. Após o crime, os agressores amarraram Brittany, roubaram o dinheiro e a deixaram em um banheiro, onde foi encontrada depois. Durante toda a sessão com o detetive Mackey, Brittany esteve muito histérica e traumatizada. A entrevista foi encerrada enquanto a cena do crime era analisada na busca por evidências forenses e o DNA dos dois agressores. Enquanto isso, a polícia decidiu seguir a orientação de Brittany durante uma vigilância em frente à loja Lululemon. Eles encontraram os dois homens misteriosos vestidos de preto e os interrogaram. Mas a polícia chegou a um beco sem saída logo após esse encontro. Os dois homens eram garçons de um restaurante vizinho e sempre usavam o mesmo caminho para voltar para casa, pois moravam na mesma região. Mas e quanto às roupas escuras deles? Bem, as roupas pretas eram o uniforme de garçom deles, e depois de revisar muitas imagens de câmeras de segurança das noites anteriores, mais ou menos no mesmo horário, os dois homens foram vistos caminhando todos os dias pela mesma calçada. Eles tinham álibis sólidos na hora do ataque a Jaina, deram DNA voluntariamente para a investigação e forneceram as impressões dos sapatos. As evidências foram enviadas para cruzamento com fotos da cena do crime. Em 16 de março de 2011, Brittany foi chamada para nova entrevista e dar mais informações. Na entrevista, os detetives perguntaram se sabiam o carro que Jaina dirigia. Brittany negou e foi liberada para casa após perguntas de rotina. No dia seguinte, os irmãos de Brittany avisaram a polícia que ela tinha novidades sobre o carro. Eles disseram que Brittany estava com medo de revelar mais informações sobre o carro porque estava apavorada que os agressores voltassem atrás dela. 2 dias depois, em 18 de março, Brittany foi chamada para outra entrevista e confessou que sabia como era o carro de Jaina porque os assaltantes a obrigaram a movê-lo. Veja, antes de atacarem Brittany, os agressores ordenaram que ela movesse o carro de Jaina para longe da loja. Aparentemente, eles a ameaçaram dizendo que ela estava sendo vigiada e que seria morta se não voltasse imediatamente. Enquanto movia o carro de Jaina sozinha, Brittany também viu um policial em patrulha. Ela não pediu ajuda ao policial por medo de ser pega, já que os suspeitos sabiam onde morava. Curiosamente, a polícia passou a suspeitar que Brittany não dizia toda a verdade. Lembra da acusação de violação em que Jaina e Brittany estavam com as calças rasgadas? 6 dias após o início da investigação, chegaram os laudos forenses, e o que revelaram foi inacreditável. Os laudos concluíram que nenhuma mulher foi abusada. Quando a cena do crime foi analisada em busca de evidências, o único DNA encontrado por todo o local pertencia a Jaina e Brittany. Não havia DNA masculino na cena do crime, nem em Jaina ou Brittany, para falar a verdade. Como uma etapa extra, o DNA coletado dos dois garçons não foi encontrado na loja nem nas mulheres, então eles foram retirados da lista de suspeitos. Além disso, as pegadas diziam muito sobre a história de Brittany. As pegadas só foram achadas dentro da loja. Se os agressores tivessem vindo de fora, haveria um rastro de pegadas do lado de fora da loja também, mas não havia nada. Só poderia haver uma de 2 explicações para essa pista bizarra. Ou os agressores trocaram de sapatos antes de sair, o que é muito improvável, ou quem cometeu o crime estava na loja o tempo todo. Mas aqui está o detalhe. As pegadas menores encontradas na cena correspondiam aos sapatos de Brittany, enquanto a outra pegada era maior e pertencia a um sapato tamanho 48. Isso poderia ser de um dos agressores, mas a polícia ainda investigava. Compararam as pegadas grandes com as dos pedestres nas câmeras, mas não coincidiam. Acontece que a pegada maior pertencia a um sapato tamanho 48, que era propriedade da loja, e ele foi recuperado durante a busca. E esse detalhe era estranho. Mesmo que a história da Brittany fosse real e os suspeitos tivessem atacado, por que trocariam de sapatos e usariam os da loja? É simplesmente muito bizarro.
Além disso, na noite do ataque, a loja Apple ao lado ouviu barulhos da Lululemon por volta de 10h30 da noite. Funcionários e o segurança. Ricardo ouviram claramente duas mulheres discutindo, com uma delas repetindo: "Fala comigo." "Não faça isso. O que houve?" "Por favor, fale comigo." Depois ouviram uma briga, batidas e sons estranhos, como algo sendo arrastado. Todo esse tempo eles nunca ouviram a voz de um homem, e se isso já não fosse assustador o suficiente, toda essa confusão foi seguida por uma voz fraca dizendo: "Deus, por favor, me ajude. Por favor, me ajude." O mais revoltante foi que os funcionários da Apple acharam que era só uma confusão e nada fizeram. Se tivessem chamado a polícia, talvez Jaina tivesse sido salva. Mas não chamaram e nem sabiam que Jaina lutava pela vida do outro lado da parede. De qualquer forma, à luz de todas essas descobertas, a polícia sabia que havia algo que Brittany não estava contando para eles, e a história dela não batia com os acontecimentos reais da cena do crime. Os detetives não puderam deixar de levantar questões como: por que Brittany mentiria sobre ter sido violentada por alguém? O que ela estava escondendo? Brittany estava realmente em perigo ou ela era o perigo? Ao investigarem o passado de Brittany, um detalhe estranho sobre ela sempre aparece. Ela tinha dedos pegajosos. Na faculdade, Brittany roubava lojas com frequência. Colegas de equipe, de quarto e amigas disseram que dinheiro, maquiagem e roupas sumiam quando Brittany estava perto. Quando a cleptomania de Brittany obrigou suas amigas a denunciá-la, Brittany acabou perdendo a bolsa de estudos e foi expulsa. Em 2007, Brittany mudou-se para Maryland e trabalhou em um hotel antes de virar gerente. Mas isso não durou, pois ela foi demitida após descobrirem que roubava dos colegas. Brittany tinha aspirações de se tornar personal trainer e abrir sua própria academia. Na verdade, o emprego dela na Lululemon era apenas uma parada temporária, enquanto ela continuava a perseguir seus sonhos de abrir, ou pelo menos trabalhar, em uma academia. Pelo que parecia, não parecia que Jaina ou Brittany fossem próximas, nem parecia que tivessem qualquer problema uma com a outra. Elas trabalhavam juntas e eram apenas cordiais. Então, o que aconteceu na noite de 11 de março de 2011 que levou à morte horrível de Jaina? Todos os funcionários passavam por checagem obrigatória de bolsas antes do fechamento. Era um protocolo da Lululemon para evitar furtos de funcionários. Jaina verificou a bolsa de Brittany e ficou chocada com a descoberta. Jaina encontrou uma calça legging com as etiquetas ainda presas, levando-a a acreditar que Brittany estava furtando durante o expediente. Sem contar para Brittany, Jaina avisou sua gerente sobre o incidente. A gerente garantiu a Jaina que resolveria o problema com Brittany no dia seguinte. Brittany percebeu e talvez quisesse pedir para Jaina não contar, mesmo com o fato já ocorrido. Avançando para o horário de fechamento, às 9 da noite. Brittany chamou Jaina de volta à loja dizendo que ela havia esquecido o MetroCard. Dizem que as mulheres conversaram na loja, com Brittany pedindo a Jaina para não denunciá-la por roubo. A firmeza de Jaina foi demais para Brittany, que temia perder outro emprego. Isso provavelmente causou a discussão verbal e depois a briga física. E Brittany, aparentemente sem outra saída, só conseguia pensar em tirar a vida de Jaina para não ser pega e demitida do emprego por roubo. Agora se acreditava que Brittany atacou Jaina com as ferramentas, enquanto Jaina tentava argumentar e fugir. Mas depois de tirar tragicamente a vida de Jaina, Brittany prosseguiu movendo o carro de Jaina para fora de vista, deixando rastros de evidências para trás. De acordo com uma testemunha, ele viu Brittany sentada no carro em 11 de março e quase 1h30 depois, quando passou pela mesma área, ela ainda estava sentada no mesmo lugar. Acredita-se que Brittany tenha inventado toda a farsa do assalto que deu errado durante esse tempo e voltou para dentro, revirando o local enquanto usava sapatos tamanho 44, deixando pegadas por toda a loja. Depois, pegou o dinheiro dos caixas e se escondeu com Jaina em um quarto nos fundos. Ela sofreu cortes leves no corpo e rosto, amarrou mãos e pés com abraçadeiras plásticas e esperou até a manhã seguinte, quando Rachel e Ryan encontraram a cena brutal. Esse foi um plano elaborado por Brittany, e é assustador pensar em alguém que pode recorrer a tirar violentamente a vida de outra pessoa para se salvar de ser pego roubando mercadorias. Jaina perdeu a vida, porque Brittany quase perdeu o emprego.
Em 18 de março de 2011, só 7 dias após o ataque a Jaina, Brittany foi presa. Mas havia um problema. A promotoria precisava provar que Brittany havia premeditado tudo, já que eles buscavam uma sentença de prisão perpétua. Já a defesa aguardava acusações de homicídio em segundo grau, com pena menor. O júri, com 6 homens e 6 mulheres, julgou o caso em outubro de 2011. O principal promotor do condado de Montgomery, John McCarthy, afirmou que Brittany era uma mulher astuta e uma mentirosa patológica. Ele tentou convencer o júri com muitas provas e contradições no relato de Brittany para pedir prisão perpétua, alegando que ela era perigosa para a sociedade. A defesa, por outro lado, afirmou que Brittany realmente tirou a vida de Jaina, mas que não foi premeditado. Na verdade, Brittany perdeu o controle e tirou a vida de Jaina. A questão é que Brittany podia ter parado após supostamente recobrar a consciência. Mas ela continuou atacando Jaina, que infelizmente estava viva até o último momento e ainda tentou pedir ajuda e escapar. Só a brutalidade desse crime já prova que ele foi certamente premeditado. Todos os olhos estavam voltados para o júri, que deliberou por apenas 1 hora e voltou com o veredicto de que Brittany era, de fato, culpada em primeiro grau. A sentença de Brittany ocorreu em janeiro de 2012, condenando-a à prisão perpétua sem liberdade condicional. O juiz Roberto Greenberg classificou o crime e a violência de Brittany como frios, calculados, deliberados e maliciosos. Ele também acrescentou que Brittany declarou diretamente que suas ações foram para aterrorizar. Em resposta à impassividade dos funcionários da loja da Apple, quando praticamente ouviram uma Jaina angustiada implorando por ajuda, o juiz Greenberg comentou que a falha deles foi uma indiferença insensível. Em 2015, Brittany esgotou as apelações e segue presa no Instituto Correcional Feminino de Maryland, em Jessa. Os pais de Jaina, David, Phyllis e seu irmão Hugh ficaram aliviados após a sentença de Brittany. A família Murray criou uma página no Facebook em memória de Jaina, relembrando momentos preciosos de uma alma alegre e aventureira. O objetivo da página no Facebook é incentivar as pessoas a experimentarem algo novo, algo desafiador, e viverem suas vidas da mesma forma que Jaina viveu a dela, livre e felizmente. Este caso definitivamente tomou um rumo inesperado. Jaina, uma mulher que sempre fazia de tudo para ajudar as pessoas, teve um fim trágico nas mãos de alguém que ela só estava tentando ajudar. O único erro de Jaina, se assim podemos dizer, foi insistir em não deixar o ladrão escapar impune. Mesmo que lutasse até o fim.